Olá, chegou a sexta-feira, hein? Sejam muito bem-vindos, eu sou Vivi Costa. Te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e no mundo também, se de alguma forma afetar a nossa vida. É muito bom ter a sua companhia por aqui. Vamos começar? Vamos trazer alguns dos destaques desta sexta-feira com os nossos repórteres já posicionados aqui. E a Polícia Civil investiga um homem de 24 anos, suspeito de vender a própria irmã para ser escrava sexual de um fazendeiro. Maico Leão. Às vezes em drogas, esses abusos teriam começado quando a menina tinha 13 anos de idade. Felizmente, uma operação conjunta com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal e do Piauí conseguiu prender tanto esse irmão quanto o fazendeiro. Em instantes, a gente volta com mais detalhes. Tudo, até já, Maicon. E uma madrasta é suspeita de torturar a enteada, uma criança, que a gente vai saber, inclusive, qual a idade dela certinha, né, Vanessa Vitória? O menino, Vivi, o menino que vai fazer 9 anos no mês que vem, um menininho de 8 anos. É estarrecedora a história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Eu estou completamente arrepiada, eu estava falando agora com o Conselho Tutelar o que essa criança passou. Mas graças a Deus, e é uma denúncia anônima, ela está livre desses dois. Esse menino está livre. Daqui a pouquinho eu conto para vocês mais. Graças a Deus, né? Obrigada, viu, Vivê? Perseguição policial para recuperar um carro roubado por um homem preso que cumpria pena no regime semiaberto assustou motoristas. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, esse homem roubou um carro em Ceilândia com uma arma, ameaçou o dono do veículo, deu coronhadas e depois deu o trabalho para a polícia. Isso porque ele saiu em alta velocidade, fugindo pela EPTG e também pela Épia. Foi um susto danado. Ele rodou na pista várias vezes até bater o carro e ser preso. As imagens, né, são chocantes aqui, quase que ele realmente passa para o outro lado da pista. Daqui a pouquinho você traz todos os detalhes para a gente, Kátia, até já. E você, participe comigo do jornal, mandando aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, já no telão aqui pra gente, 996232421. Você também pode interagir com a gente pelo nosso Instagram, nosso perfil nas redes sociais, @SBT Brasília. Começa a seguir a gente, manda ali a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem pelo WhatsApp. Você também pode comentar as reportagens que a gente traz aqui ao longo da nossa edição. E eu conto aqui o que você está pensando também ao vivo. É uma forma da gente se sentir mais perto. Aliás, vou aproveitar aqui o nosso WhatsApp de novo no telão, porque eu queria saber como é que você lava a sua fruta, a sua verdura por aí, hein, na sua casa. É com sabão ou não? Tem uma outra forma de poder higienizar a fruta, a verdura? Porque a gente vai falar sobre isso hoje. Tem um vídeo aí viralizando nas redes sociais. Aí me conta de onde você é, o seu nome e coloca ali a sua mensagem. Manda pelo WhatsApp quando a gente vier com esse assunto. Eu leio também ao vivo aqui. Eu quero estar cada vez mais perto de você, porque sua voz é muito importante para mim. Hoje é sexta-feira, 20 de outubro. Tem muito assunto pra gente, hein? Tudo isso logo depois do intervalo. Fica comigo? Eu já volto. Estamos de volta, está chegando agora, seja bem-vindo. A gente vai junto aqui conversando sobre tudo que acontece aí na sua região, no mundo. Até quase 2 horas da tarde, a sua companhia é muito importante para mim. Vamos com a primeira notícia dessa sexta-feira. Olha só, gente, essa história que nós vamos contar agora, ela é revoltante. A Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos que recebia dinheiro do chefe dele para permitir que a própria irmã fosse abusada pelo patrão. O autor desses abusos é dono de uma fazenda e ele também foi preso. Nós vamos conversar agora com o repórter Maico Leão, que vai trazer mais detalhes desse caso. Inclusive, né, Maico, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. É um absurdo essa história. Conta pra gente como é que a polícia conseguiu identificar esses abusos. Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Esse é um daqueles casos
que a gente não consegue acreditar que está acontecendo. Normalmente a função do irmão, principalmente o irmão mais velho, é aquela ali de proteger, de cuidar, de dar o auxílio ali para a família na criação da irmã, mas era totalmente o contrário o que esse homem de 24 anos estava fazendo. Um parente, Vivi, acabou descobrindo o que estava acontecendo, procurou aqui a delegacia do Gama e começou a investigar. Mesmo caso acontecendo lá no Piauí, uma cidade que fica a mais ou menos 600 quilômetros de Teresina, ali na região de Bom Jesus, houve essa integração ali entre as forças de segurança, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal e a Polícia Civil do Piauí. Esse irmão de 24 anos foi preso aqui no DF e o fazendeiro, Vivi, foi preso lá no Piauí. Quem vai explicar mais pra gente dessa operação agora é o delegado que está aqui ao meu lado, doutor William Ricardo. Doutor, a gente estava até comentando antes que não importa onde o crime acontece, é pedir a ajuda da delegacia mais próxima, que existe essa integração para ir atrás, de investigar, apurar e, nesse caso, assim que comprovou, prendeu tanto o irmão quanto o fazendeiro. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, as investigações se iniciaram aqui no DF, exatamente nessa delegacia, quando um familiar teve notícia dos fatos e fez o registro da ocorrência. Nós apuramos inicialmente e encaminhamos lá para a delegacia do Piauí. Eles deram continuidade às investigações e agora foram expedidos esses mandados de prisões, tanto para o dono da fazenda quanto para o irmão. E tendo em vista que o irmão se evadiu para o entorno do DF, a polícia do Piauí pediu o nosso auxílio e nós realizamos essa prisão desse indivíduo. Delegado, pelas investigações, esse crime já vinha acontecendo há cerca de 3 anos. Explica pra gente como é que era essa negociação, o que esse irmão recebia, como é que funcionava isso tudo? Isso, os fatos teriam ocorrido dos 13 aos 15 anos, o último estupro teria ocorrido agora no mês de fevereiro de 2023 e o irmão, então, colocava a irmã para ser abusada pelo dono da fazenda, recebendo dinheiro, drogas e outros benefícios. O pai e a mãe não sabiam, quando souberam também fizeram uma denúncia lá no Piauí e as investigações prosseguiram, culminando agora na realização das prisões. E Vivi, assim que esse fazendeiro descobriu que ele tinha sido denunciado, ele começou a ameaçar as pessoas ali ao redor que provavelmente poderiam testemunhar contra, já para evitar esse testemunho? Exatamente, ele foi preso lá no Piauí com armas e armas que seriam então utilizadas para ameaçar essas testemunhas. É um fato que choca, né, toda a população do local. E há uma integração muito grande entre as polícias e a gente consegue se comunicar e dar desenvolvimento nessas investigações. A gente ressalta que o registro de ocorrência ela pode ser feito em qualquer delegacia do Brasil. Mesmo que o fato não seja apurado por aquela delegacia, ela vai ser encaminhada para qualquer lugar do Brasil e a delegacia da área vai receber a ocorrência e vai apurar, como aconteceu nesse caso. E como foi nesse caso, uma coincidência, inclusive, Vivi, é que o caso, apesar de não ter acontecido aqui no DF, ter sido lá no Piauí, esse homem acabou fugindo para a área justamente de onde deu início a essas investigações, né? Exatamente, houve essa coincidência, né? Começou aqui, foi para lá e o foragido se evadiu para o entorno aqui do DF e nós fizemos monitoramento, uma breve campana para saber localizá-lo e conseguimos realizar a prisão. Delegado, a gente sabe que esse trabalho mais em campo, em detalhe, aconteceu por parte da Polícia Civil lá do Piauí, mas como é que essa menina está e como é que funcionava essa ida dela para essa propriedade? Às vezes o pai achava que ela estava sendo levada para um trabalho, para acompanhar o irmão, o que ele usava de tática para levar ela para lá? A família morava próximo na fazenda e o irmão levava a irmã, ficava ali enquanto o irmão trabalhava na fazenda e ela então ficava com esse fazendeiro que era o patrão, né, desse jovem. Como é que essa menina tá? A gente sabe se ela precisou de tratamento psicológico, porque a gente sabe, a gente estava inclusive trazendo aqui no jornal ontem o caso de uma outra menina que também era abusada sexualmente e isso gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas e muitas vezes se estende por toda a família. Exato, nós tivemos notícias de que ela foi atendida por serviços sociais lá no Piauí e tem estado muito triste, consequências, né, dos atos que sofreu. Então ela está sendo acompanhada por psicólogos, por serviço de atendimento lá no estado. Delegado, apesar do estupro não ter sido praticado pelo irmão, ele responde pelo que nesse caso? Ele seria coautor, né, ou no mínimo partícipe
por proporcionar, por auxiliar, né, que o autor efetivamente consumasse os atos de estupro de vulnerável. Que absurdo, né, Vivi? Não, sem dúvida. E ontem a gente falando justamente sobre um caso, né, semelhante com uma criança de 9 anos, se eu não me engano, a de ontem, até me corrige se a idade era essa mesmo, e a gente comentando aqui que a criança acaba mudando o comportamento, o que eu imagino que essa adolescente agora, né, que está com 15 anos, também devia estar acontecendo a mesma coisa com ela, e olha só o trauma para uma menina nessa idade que estava vivendo ali, e tudo isso acontecendo ali por intermédio de um irmão. É por isso que a gente fala, Vivi, que tem que ficar sempre atento aos sinais, delegado. A gente estava comentando, a Vivi até trouxe uma lembrança que ontem o caso foi descoberto pela mãe justamente pelos sinais ali que essa menina começou a apresentar. Ela já desde os 6 anos começou a ficar retraída ali na escola, se recusar a ir para o local em que esses abusos aconteciam. Então as pessoas, igual assim como esses parentes, acabaram descobrindo o que estava acontecendo, tem que se atentar aos sinais. Exato. Eu acompanhei esse caso também pela TV, pela divulgação. E há realmente uma mudança drástica de comportamento da criança após os fatos. É possível, com olhar atento para a criança, perceber que ela mudou completamente de atitude, ficando, né, retraída, tímida, etc. Então, a recomendação é ficar atenta aos sinais que a criança demonstra. Nesses 2 casos específicos, foram parentes ali que acabaram denunciando a polícia, mas qualquer pessoa que percebeu, o que a gente sempre costuma falar é que você não precisa ter certeza que está acontecendo algo. Deixa esse trabalho para a polícia checar, saber se realmente está acontecendo. Às vezes aquela desconfiança pode salvar uma vida, né? Exato. As pessoas têm medo, né, de vir até a delegacia e fazer a ocorrência, porque dizem que vão estar acusando a pessoa. Não. Quem vai investigar é a polícia. Se for verdade, nós vamos fazer o que for possível para aprender, para levar o autor a responder por esses fatos. Se não for procedente, vai ser encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público arquiva o procedimento. É muitas vezes melhor, igual o próprio Conselho Tutelar estava falando com a gente essa semana, Vivi, eles terem esse trabalho de investigar algo que não está acontecendo nada, do que deixar um abuso acontecer ali por anos e traumatizar, às vezes, realmente estragar a vida dessa pessoa ali para sempre, né? Inclusive traz, né, um alerta de que realmente a grande maioria dos casos de assédio sexual, esses casos eles acontecem dentro de casa com alguém conhecido. Então esse alerta é importante. A gente nunca imagina que vai vir ali, né, do irmão, do pai, uma pessoa que se diz, né, ter um relacionamento ali de amor e carinho com uma pessoa dessa, porque não é isso que a gente vê. Mas esse alerta é sempre muito importante, até porque às vezes a pessoa deixa ir dormir na casa de alguém, ou deixa ir, por exemplo, né, com o irmão para a fazenda, onde ele trabalhava. Então, assim, tudo isso tem que ter muita atenção. E aqui mesmo, né, na cidade, quando deixa um coleguinha dormir na casa de alguém, fica sempre de olho. Isso é muito importante, ter esse cuidado, porque a gente sabe que de fato acontece. A gente traz esses casos para servirem de alerta. Obrigada, viu, Maicon? Até já. E olha, gente, uma cena de filme em plena EPTG. Policiais militares, eles perseguiram um homem que tinha acabado de roubar um carro na Candangolândia. As cenas são impressionantes. Olha só, o bandido chegou a perder o controle do carro várias vezes. Olha só a velocidade. Ele tentava fugir ali dos policiais. O veículo roubado rodou na pista, inclusive, aí ali colocando em risco todo mundo que estava por ali. Porque olha só quantos carros nessa pista ele roda, passa praticamente para a pista do lado, né? E aquele carro, você viu ali passando muito próximo a ele. Meu Deus do céu, olha só que situação. Inclusive, gente, tinha helicóptero acompanhando essa perseguição policial. Quem tem mais detalhes pra gente entender, inclusive, em que momento que isso aconteceu, né? A gente vê aí que foi à noite e estava movimentado por lá. A Kátia Gomes vai trazer essas informações. Kátia, bem-vinda, boa tarde para você. Olha só, imagina você passando ali pela IPTG, que é, né, muito comum, super movimentada, e de repente se deparar com uma cena dessa. Deus me livre, hein? Que perigo.
Não, que perigo mesmo, Viviane, porque essa perseguição durou mais ou menos ali 10 quilômetros, ou seja, foi uma longa perseguição pela EPTG e terminou na épia. Esse criminoso, ele tinha acabado de roubar um carro em Ceilândia, inclusive o dono desse carro acabou sendo vítima dele porque ele estava armado, ele acabou batendo no dono do carro com uma coronhada e acabou fugindo. O proprietário chamou a polícia militar, que rapidamente começou essa perseguição. Só que o homem, ao invés dele se entregar, não. Ele começou a correr com o veículo em alta velocidade e o vídeo, como você disse, que é impressionante, mostra o momento em que ele roda na pista a primeira vez, ele chega a bater ali o carro, depois ele continua correndo, tem um momento em que ele bate a roda no meio-fio, perde o controle mais uma vez, roda o veículo e bate em um poste. Aí, nesse momento, ele acaba sendo preso. Esse homem estava sendo, inclusive, acompanhado pelo helicóptero da Polícia Militar. Então, você pensa, né? Todo mundo que estava ali em volta, os motoristas dirigindo, todo mundo, claro, se assustou com toda essa cena. Uma perseguição ali ao longo da EPTG e também da épia. Bom, mas para dar mais detalhes dessa ocorrência, eu vou conversar agora com um tenente que estava nessa ocorrência ontem, Marco Teixeira. Tenente, que situação, né? Acredito que todo mundo que passou ali pela EPTG naquele momento se assustou, mas a polícia conseguiu prender esse homem. Ele tentou a todo momento fugir, né? Mas a perseguição acabou, né, com a prisão dele. Conta detalhes pra gente. Exatamente, as equipes do Patamo, da Polícia Militar do Distrito Federal, receberam informações de que o veículo havia sido roubado e iniciaram diligências com o objetivo de localizá-lo. O indivíduo foi avistado com o veículo na EPTG, na altura do Guará, e após ordens de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, o indivíduo desobedeceu e passou a empreender fuga em altíssima velocidade. Esse indivíduo, que possui uma extensa ficha criminal por crimes como homicídio, roubo, inclusive estava cumprindo pena em regime semiaberto, colocou em risco a vida de centenas de pessoas da nossa população do Distrito Federal. Ele fugiu pela EPTG, depois tentou empreender fuga pela épia, mas graças ao treinamento dos nossos policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque, ele em determinado momento errou, rodou por mais de uma vez na pista, inclusive, foi contido e foi detido. Com o indivíduo foi apreendida a arma de fogo que foi utilizada no crime, inclusive, uma pistola com 17 munições, e ele chegou a atirar na vítima. E o indivíduo foi apresentado à Polícia Civil do Distrito Federal para que as providências pertinentes ao caso fossem tomadas. A gente percebe no vídeo, teve uma primeira vez que ele rodou ali e acabou batendo na contenção ali da pista. Naquele momento, como é que a Polícia Militar tem um treinamento para agir? Não dava para, de repente, cercar o veículo, não pode atirar? Acho que é até interessante a população entender como que funciona em caso de perseguição. Não é recomendado que a Polícia Militar atire. São ocorrências bastante complexas, E o policial militar envolvido nesse tipo de ocorrência precisa sopesar uma série de fatores, como a proporcionalidade da ação, os riscos aos quais estão submetidos a nossa população e, nesse caso, como em praticamente todos os demais, aqueles indivíduos que insistem em infringir a lei, em desobedecer os comandos que são emitidos pelos agentes de segurança, eles não têm o nosso treinamento e eles vão errar. Como errou nesse caso. Então os nossos policiais estão preparados, treinam constantemente para se deparar com ocorrências desse nível de complexidade e ainda assim resguardar e proteger a nossa população e apresentar à justiça aqueles que insistem em infringir a lei, em praticar atos ilícitos. Agora o senhor comentou que esse criminoso, ele já tinha ali uma ficha criminal extensa. Quais crimes? Esse indivíduo, ele mesmo admitiu já possuir passagens pela polícia por crimes como homicídio, vários roubos, inclusive estava cumprindo pena em regime semiaberto pelo crime de roubo e ainda assim se negou a ser ressocializado, se negou a retornar ao convívio da sociedade e como muitos casos parecidos, infelizmente tem acontecido com bastante frequência. Esse indivíduo optou por violentar as suas vítimas, por atacar as nossas regras de convívio social,
de subtrair um objeto por meio de violência, é uma violência covarde. E o que ele não contava é que a Polícia Militar do Distrito Federal está pronta e sempre estará pronta para dar a resposta o mais rápido possível. Vivi, pelo vídeo, é impressionante mesmo, né? A perseguição. Ali a gente percebe como que ele está em alta velocidade. Por sorte, não bateu em nenhum outro veículo. A única coisa que eu pensava aqui, gente, que sorte desses outros motoristas, porque a cena é impressionante. Imagino que muitas das pessoas que estão acompanhando com a gente aqui passem por esse lugar aí, nessa região da IPTG. E olha só, pode se colocar no lugar, né, desse motorista, de um passageiro passando por essa região. Ô, Kátia, eu não posso deixar de perguntar uma questão aqui, que é o seguinte: em que momento, né, que a polícia ela decide por capturar um bandido, um criminoso como esse, porque acabou colocando em risco ali também a vida de muitas outras pessoas. É claro que a gente espera, né, que a polícia vá atrás, que capture. Aliás, assim, que bom, e graças a Deus terminou aí com um desfecho feliz, né? Mas em que momento que decide por ir atrás, numa perseguição como essa, numa via muito movimentada, ou de tentar pegar esse homem num outro momento, mais à frente, enfim? A Viviane perguntou em que momento que a PM percebe que consegue capturar esse criminoso ou até mesmo ir atrás. Quando vocês recebem a denúncia, vocês já começam a perseguição e em que momento vocês percebem que dá para fazer a abordagem? Bom, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento sobre um fato ilícito, sobre um possível crime que foi cometido, imediatamente as nossas equipes da Polícia Militar iniciam as diligências com o objetivo de dar a resposta à nossa população. Nesse caso em particular, em casos semelhantes a esse, no acompanhamento, ocorrências que envolvem risco à vida de várias pessoas alheias, terceiras pessoas que estão eventualmente transitando na via, nós temos o cuidado de realizar a abordagem quando esta for adequada e, novamente, quando esta oferecer os requisitos de segurança para que nós possamos prender os infratores sem colocar em risco pessoas que eventualmente estejam passando, pessoas que estejam passeando, transitando com as suas famílias, retornando do trabalho, como aparentemente era o caso de várias pessoas que estavam passando ontem na EPA, no momento em que nós prendemos esse indivíduo. Tá certo, então. Muito obrigado, Tenente, pelas informações. Pois é, Viviane, como a gente vê pelas imagens, realmente é um trabalho difícil, é um trabalho delicado. A Polícia Militar, ela persegue, ela vai atrás, claro, na tentativa que o criminoso se entregue. Já que ele está sendo perseguido, existe uma grande chance de acabar ali numa troca de tiros. Então, o ideal seria, claro, que o bandido desistisse da fuga, o que não foi o caso, né? Ele só parou quando rodou e bateu em um poste. Bom, mas e fica aí, inclusive, esse alerta também, né? Porque, vou te contar, o bandido que acha que vai fugir da polícia aí pode acabar se acidentando, tendo um desfecho muito pior e outras pessoas sendo envolvidas também nisso. E a polícia está aí, né, de olho atento. Obrigada, viu? Que bom que a gente não está falando aqui de nenhum acidente envolvendo também outros civis ali, né? E outras pessoas inocentes. Obrigada, Kátia. Até já. Gente, mais uma criança vítima de violência aqui no Distrito Federal, viu? Essa semana, nós acompanhamos juntos aqui um caso do bebê de apenas 2 anos, né? Uma criança pequenininha demais que sofria maus tratos e acabou sendo morta pelo próprio pai. Dessa vez, o caso é de uma criança de 9 anos de idade que estava sendo torturada pela madrasta. Quem vai explicar todos os detalhes desse caso pra gente é a repórter Vanessa Vitória. Bebê, bem-vinda, boa tarde para você. Olha, dessa vez a polícia ali, a Polícia Militar, Conselho Tutelar, eles foram acionados a tempo de salvar essa criança, que não foi o que aconteceu no caso da criança de 2 anos, que a gente trouxe aqui muito, né, a conselheira tutelar, falando que se ela tivesse sido acionada por alguém que percebia ali que essa criança tinha sido realmente maltratada, poderia ter evitado esse desfecho. Nesse daí, apesar de todos os maus tratos, a criança, como é que ela tá? Tá bem? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Graças a Deus, uma denúncia anônima, Vivi, colocou aí tanto o Conselho Tutelar aqui de Santa Maria, quanto a própria Polícia Militar nesse caso. É um menininho fofo, que chegou aqui no Distrito Federal há 3 meses. Ele morava no Maranhão. Ele vai completar 9 anos no mês que vem, no dia 7. Ele ainda tem 8 aninhos. O que aconteceu com ele? Ele morava com a avó materna lá no Maranhão.
não há informações sobre a mãe dele. Essa avó teria ligado para o pai, que mora aqui em Santa Maria, falando que o menino precisava de alguém para cuidar. Alguém tem que cuidar dessa criança que estaria desnutrida. E aí ele trouxe esse menino para cá mais ou menos 3 meses. A última informação, Vivi, faz as contas, ele tem 8 anos. A última informação de que ele se matriculou numa escola foi em 2018. Nós estamos em 2023. E ele veio aqui para o Distrito Federal e continuou sem ser matriculado em escola. Ele não estudava. Tem as marcas no corpo dele e, de acordo com o Conselho Tutelar aqui de Santa Maria, eu conversei com a conselheira que esteve lá e ela falou que as marcas pelo corpo são de que pelo menos há 3 meses ele estava sendo torturado. Tanto por esse pai, inclusive pelo pai, não só pela madrasta, porque no momento ali ele falou que era o pai que dava peia. E quando ele foi ouvido em uma sala especializada, que inclusive a gente já mostrou aqui no jornal, ele começou a se sentir um pouco mais à vontade e disse que as marcas no rosto eram as unhas da madrasta. Vivi, tem um vídeo que eu estava assistindo, que essa mulher gravou, ele deitado no chão, e ela faz questão de filmar a janela. Chovendo, tá chovendo, ela tá na cama e o menino tá deitado no chão, enrolado, num lençol fino. Então, assim, esse menino estava sendo torturado e aí foi uma denúncia anônima que, inclusive, ligou diretamente ao Conselho Tutelar aqui de Santa Maria. Eu quero passar o número dos telefones durante todo esse tempo que eu puder ficar aqui com vocês. Não o fixo lá, mas o Disque 100 e o 125. O 125 é um número que pode ser acionado a qualquer momento, 24 horas, é um número específico aqui do Distrito Federal de Proteção à Criança. Tem o Disque 100 também, que é de todo o Brasil, mas o 125, essa pessoa que denunciou ligou direto no fixo, dá um pouco mais de trabalho. Eu, por exemplo, entrei em contato, eu liguei primeiro no Conselho Tutelar aqui de Santa Maria, mas lá é a área sul, então era um outro número. Liga 125 se você sabe que tem uma criança aí que precisa de ajuda, liga nesse número e pede ajuda, porque é 24 horas e os números que a gente sabe que a gente consegue no Google, às vezes o Conselho Tutelar já não está mais no plantão, enfim, é um pouco mais complicado, mas essa pessoa conseguiu mesmo assim ligando no fixo e aí falou, olha só, tem 3 dias seguidos que essa criança está apanhando, vem aqui. E aí o Conselho Tutelar foi lá, 2 conselheiras tutelar chegaram, ele estava sem camisa, ele tem muitas marcas pelo corpo, que inclusive o pai e a madrasta tentaram dizer que é uma doença de pele, mas em momento nenhum nunca procuraram um médico, nunca procuraram pediatra, dermatologista, nada para cuidar dessa criança, se fosse, né, que não é o caso. Mas esse menininho estava sentado no sol, sem camisa. Quando essa madrasta viu que o Conselho Tutelar chegou, mandou logo o menino vestir essa blusa. Ele vestiu e o pai não estava em casa. O pai tem 2 empregos, ele passa um bom período fora, ele faz um turno e depois faz o outro. E quando chega à noite em casa, vai bater no filho que ele trouxe há 3 meses para ser cuidado aqui. Vivi, daqui a pouco eu vou dando mais detalhes sobre isso, porque assim, é de embrulhar o estômago, assim, não dá para digerir. Pessoas que têm que proteger, que têm que cuidar, fazer uma coisa dessa com uma criança. Inclusive falava que o menino fazia xixi, que o menino fazia cocô pelo chão, sendo que o menino contou para a polícia que ele estava fazendo xixi por causa das agressões, que, né, o menino estava acuado. Inclusive a própria conselheira falou assim, ele não verbalizava muito. Eu falei, ele tem algum problema de dicção? Ele tinha... Não tem, ele está completamente traumatizado. As conselheiras passaram 12 horas com ele ontem e mais para o fim do dia é que ele começou a falar, a se soltar, deram alimentação para ele e ele foi colocado em uma central de vagas para que ele seja levado aí ou para uma casa-abrigo ou para uma família acolhedora. Provavelmente ele vá para uma família acolhedora. E aí, a partir desse momento, são outras questões, né, que envolvem a justiça, e aí o Conselho Tutelar não tem mais contato com ele. Mas ele passou pelo IML, por vários médicos legistas, que inclusive constataram lesões de queimadura no corpo dele, causadas aí, Vivi, pelo que tudo indica, pelo pai e pela madrasta. Mas deixa eu falar aqui com o tenente que está com a gente, o tenente Pedro, porque ele foi nessa casa. Quando o Conselho Tutelar chegou lá e viu que realmente a denúncia anônima batia, que realmente aquela criança estava ali, era vítima de tortura, as conselheiras pediram apoio aqui do batalhão. E o tenente Pedro foi para lá, inclusive conversou com esse pai desse menininho. Tenente, boa tarde. Quando vocês chegaram, assim, o que vocês presenciaram? O pai não estava naquele momento, mas a madrasta estava. Como é que foi a ação da polícia ali? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Vivi.
Ontem o Conselho Tutelar nos acionou, né, o 26º Batalhão da Polícia Militar aqui de Santa Maria, informando aí um possível caso de maus tratos a uma criança. Então, ao chegarmos no local, nos deparamos ali com um menor, com vários ferimentos, várias fraturas no corpo. O pai não estava lá, ele estava em seu ambiente de trabalho, só estava a madrasta. E a madrasta, a todo tempo, imputava a culpa ao pai, falando que ele que causava aquelas lesões com um cinto na criança. Inclusive, a conselheira me falou o seguinte, que disse que quando o Conselho Tutelar chegou, essa mulher mandou mensagem para o pai falando assim, vem resolver o seu BO. Falou assim. Inclusive também as informações são de que ela passava o dia com essa criança o tempo inteiro mandando mensagem reclamando do menino. E eu até perguntei para a conselheira como é que foi a postura dessa criança durante todo o dia, já que elas ficaram tanto tempo junto com ele ontem. Disse que o menino quietinho, ficava o tempo todo sentado, estava com fome. Os próprios policiais deram lanche, se não me engano deram hambúrguer para ele comeu. E aí depois, durante o dia, comprou um fast food ali que criança adora. E ele ficou super feliz e comeu. E mais pro fim do dia foi que ele teve acesso a brinquedo. E aí disse que deram uns carrinhos para ele e ele brincou. Mas assim, não é menino agitado que fica correndo. Não tem desculpa, mesmo que fosse, tá, gente? Não tô tentando justificar nada, nem criança agitada, nada disso. Mas só para dizer que essas pessoas não têm argumento para dizer o que faziam com esse menino. O menino o tempo todo quietinho, o menino o tempo todo na dele. O menino chegou há 3 meses aqui, ele já sofria no Maranhão, ele veio numa expectativa. E eu até perguntei para a conselheira, quando vocês deixaram ele na central de vagas, o que ele falou? Porque, querendo ou não, foram poucas horas, mas ele pegou um apego a elas. E ela falou assim, que ele disse, eu não quero voltar nem para casa da minha avó e nem para casa do meu pai. Ou seja, esse menino precisa de um lugar, ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, de carinho, de atenção. E ele não quer voltar para esses lugares onde ele é vítima de violência. Que graças a Deus ele foi salvo realmente porque alguém ou deve ter ouvido barulho ou até visto a criança, porque na escola essa criança não ia. Inclusive a gente estava comentando que enquanto a gente está aqui conversando, enquanto nós estamos aqui ao vivo, crianças estão sendo vítimas de violência aqui no Distrito Federal e a gente nem imagina. E só mesmo com denúncia é que é possível salvar, como você disse, o menininho de 2 anos não teve a chance de ser salvo, né? Talvez ninguém percebeu. E esse menino, Vivi, o de 8 anos, ele não era acompanhado pelo Conselho Tutelar ainda. O Conselho Tutelar não sabia que esse menino era vítima de violência. E a gente vê a importância dessa denúncia anônima. Olha, a gente traz esses casos, claro, são casos chocantes, a gente não gostaria nem de estar falando sobre isso, mas a gente vê que é uma realidade e que crianças estão precisando aí, muitas vezes, da nossa ajuda. Por isso esse número aqui no cantinho da tela, que é um 125, que a gente trouxe essa semana, inclusive, com uma conselheira dando várias orientações de como você acionar tanto um conselho quanto a polícia. Pode ligar, né, 24 horas eles estão ali para poder receber uma ligação e tentar acionar ali todo um campo que eles têm ali de apoio para poder socorrer essa criança. E o que a gente tem falado, inclusive que explicaram aqui ao vivo, e que isso talvez também ajude outras pessoas a denunciarem, é que por mais que você não saiba se aquilo está sendo mesmo, né, um caso de violência, ou se é apenas uma birra, né, os pais tentando ali educar de alguma forma e que não está tendo violência, que acionar o Conselho Tutelar ajuda a esclarecer essa história, né, porque se não for nada, tá tudo bem, ok, vai chegar lá, vai saber, vai apurar e não vai ter problema nenhum para essa família. Mas se for, essa criança pode ser salva, esse adolescente. E aí, nesse caso, Vanessa, um delegado, um policial, né, o tenente Wesley estava contando aí pra gente que chegou lá, enfim, aí ele estava começando a explicar aí um pouquinho como foi todo esse procedimento. Essa madrasta e esse que se diz, né, pai, numa situação como essa, eles foram levados para a delegacia. Como é que ficou agora o desfecho dessa história, tanto com eles quanto com essa criança? Sim, o Tenente Pedro vai dar essa dinâmica pra gente, né? No caso, a madrasta foi levada, o padrasto não estava e se apresentou depois. E aí depois eu conto como é que ficou a situação deles lá na Polícia Civil. Até porque primeiro a condução foi pra central de flagrante, né, Tenente? Levaram a criança pra lá. Conta um pouquinho dessa dinâmica, vocês levaram inclusive a madrasta. Quando chegamos lá no local, nosso objetivo era tirar a criança daquele ambiente de trauma, né, e conduzi-la para um local que ela ficasse mais confortável. Então conduzimos ali também a madrasta, a criança foi juntamente com o Conselho Tutelar para a 20ª Delegacia no Gama, que é a central de flagrantes. O pai, ele não estava lá na casa, estava em seu ambiente de trabalho. Solicitamos uma equipe
da Polícia Militar que fosse lá no local para tentar fazer o flagrante, né? Mas ele já tinha se evadido e, posteriormente, ele se apresentou voluntariamente lá na 20ª Delegacia do Gama. Por ele ter se apresentado, não teve situação de flagrante. O delegado, então, a autoridade policial, ouviu a madrasta, ouviu o pai, né? E eles foram liberados. E ele, inclusive, falava o quê, tenente, sobre a situação do filho? Eu questionei, né, aqueles hematomas, aquelas fraturas na criança, e ele chegou a alegar que seria uma doença de pele, a pele ressecada. E eu perguntei, quando foi a última vez que você passou um creme hidratante, então, no seu filho? Ele não soube responder. Então, assim, há alguns tipos de ocorrências que a gente, com seres mais vulneráveis, que a gente acaba se envolvendo. Crianças, animais, enfim. Não tem como a gente não se envolver, a gente é ser humano. E a gente procurou dar a pronta resposta, né, e fizemos o que estava ao nosso alcance. Tem machucado recente, tem imagens de machucado recente, de ferimento, de ferida recente ali, ainda com sangue mesmo. A criança tem vários hematomas, ela nos falou que o pai chegou a usar o isqueiro algumas vezes ali com o intuito ali de coibir, né, alguma situação, e também usava um cinto. Quando a gente chegou, aí a madrasta falou, esse cinto aqui, que ele agride o filho. Então pegamos o cinto, aí a criança viu, ela ficou até um pouco em choque e falou, o papai me bate com isso. Quando o pai chegou na delegacia para se apresentar, a criança estava com a gente com conselho tutelar. A criança falou pra gente, eu não quero ficar com o papai. E ele falou que bate no filho mesmo? Não, ele falou que bate, pra ele, assim, não sei como dizer, mas pra ele é normal. Eu não sei se é cultural, não sei, realmente não sei, não consigo entender. Mas ele falou de uma forma muito natural, que era uma forma ali porque a criança dava trabalho, a criança era atentada, enfim. Ai, Vivi, eu vou te falar uma coisa, mas com relação a esse pai, perguntei também pra conselheira como é que ele ficou quando ele soube que o filho não voltaria para casa. Disse que tentou chorar, mas não pingou nenhuma lágrima. Foi essa a resposta que ela me deu. Ele até se esforçou, mas não demonstrou nenhuma emoção verdadeira, nenhum sentimento de cuidado, nenhum sentimento de nada. Ela me disse que é um homem orientado, não é uma pessoa leiga. É um homem que tem 2 empregos, é orientado, instruído, inclusive. Realmente, como o policial falou, ele disse que batia no filho, sabe lá pra quê, pra corrigir ou pra quê. Agora você imagina, Vivi, a gente não tá falando aqui de um tapinhazinho, de uma fica aqui de castigo, a gente tá falando de uso de isqueiro. O menino comentou com o policial que o pai queimava. Inclusive, lá no IML, quando ele foi examinado, o laudo foi de que há queimaduras. Sim, não é doença de pele, não. Não adianta dizer que era doença de pele. E a nossa torcida realmente é para que ele agora encontre um lar, né? Temporário ou não, mas que ele encontre amor, que ele encontre alguém que coloque ele numa escola, que ele possa estudar. Até a conselheira comentou que ele não sabe verbalizar muito, até porque ele não tem muito contato com muitas pessoas, com crianças até da mesma faixa etária que ele. Lá na casa, Vivi, não tem outras crianças, eles moravam os 3, então os 2 adultos, que é o pai e a madrasta, e ele, graças a Deus, tomara que não tenham outros filhos, né? O que a gente torce também, porque uma pessoa que faz com um provavelmente pode acabar fazendo com outra criança também. Mas como o policial falou, o tenente disse, eles foram ouvidos e liberados. Eu também demandei ali a delegacia, entrei em contato com o policial, com o delegado, liguei para ele, mandei mensagem para saber como é que segue agora, né? Porque é uma pena aí, digamos, branda. Se não me engano, a gente até deu uma olhadinha são poucos meses de detenção, no máximo 2 anos de detenção, de 6 meses a 2 anos de detenção. Mas um outro ponto, Vivi, até para alertar essas pessoas que não cuidam bem das crianças, é que tem a lei, né, que a gente já trouxe algumas vezes aqui em Riborel, que fala o seguinte, mesmo que essa madrasta não batesse, que foi o que ela tentou dizer, olha, toma aqui seu BO, resolva, olha aqui, policial, é o cinto que o pai usa, ela pode responder por omissão. O que vai além, porque quando ele foi ouvido, ele disse que as marcas de unha no rosto eram dela, tem vídeos dela mandando ele limpar, xixi, várias coisas. Então ela responderia, se fosse o caso, ela, não fiz nada, ela responderia por omissão. Então, se você está em casa, se você sabe aí de violência e não denuncia, você é omisso. Esse é o recado. Então, eu vou reforçar esse número que a Vivi já trouxe, que é o
125 e também o Disque 100 para denunciar, porque se não fosse mesmo essa denúncia anônima, Vivi, provavelmente não ia demorar muito tempo. São 3 meses dessa criança aqui no Distrito Federal, não ia demorar muito tempo e infelizmente a gente ia ter que noticiar que essa criança não aguentou, não sobreviveu à violência que ela estava sendo tratada dentro da própria casa, dentro do ambiente. E eu também fico pensando, Vivi, quem sabe quando ele veio lá do Maranhão, né, que a avó ligou, imagina essa viagem, esse menino cheio de esperança, que ele chegaria para uma vida melhor e é recebido dessa maneira. Ver uma situação como essa, e assim, eu fico chocada, né, você falando aí que o pai disse que, ficava triste, mas ali não demonstrava, né, na afeição, ali nenhuma tristeza, e a gente aqui que fica ouvindo esses detalhes que você traz, a gente não acredita que alguém é capaz de fazer isso com ninguém, muito menos com uma criança. A gente tem até aqui, né, algumas pessoas comentando com a gente aqui pelo WhatsApp, a Márcia Souza falando aqui, né, que absurdo, coitado desse menino, enfim, se descobrir alguém judiando assim de inocente, tem que denunciar na hora. Quem deveria amar e proteger cometendo uma crueldade dessas? Exatamente o que a gente vem falando aqui, né, Márcia? Porque a gente coloca aqui o número mais uma vez para que as pessoas possam denunciar se perceberem em algum momento que uma criança está sendo vítima de violência. A Cleide também colocou, nossa, como é triste ver esse tipo de coisa acontecendo com as nossas crianças. São vocês participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, né? Obrigada pela participação de vocês, porque a gente fica sabendo aí também como está chegando para você tudo isso. E agora eu queria até corrigir, né, assim, a gente falando aí com o policial que participou disso tudo, e ele veio trazendo aqui essa informação de que quando ele perguntou ali para o pai, ele falou, né, o pai falou assim, isso daí é da pele dele mesmo, está ressecada. Aí eu vejo, né, o Tenente Pedro, obrigada, viu, por participar com a gente. Me perdoa que eu até me equivoquei aqui em relação ao seu nome, mas a gente fala aqui da emoção, né, dos pais que a gente imaginava que pudessem estar sentindo ali, né, algum, nem que se fosse um arrependimento. E aí eu vejo que quando você traz essa informação, até assim, me parece que vem uma emoção também, porque você estava ali, né, de perto, acompanhando e ouvindo aquela criança ali, né, inocente, e relatando todos esses casos que eu imagino que volta e meia vocês devem se deparar com uma situação como essa. Vivi, é bastante complicado, né? E o que a gente percebia tanto da madrasta quanto do pai é uma sensação de querer se livrar da criança. O pai falava, não, vou mandar de volta para o Maranhão. A madrasta, dá um jeito no seu filho. Então eles queriam se livrar daquilo que eles consideravam um problema. E a criança é uma pessoa simplesmente, infelizmente não pode mostrar o rosto, né, mas simplesmente muito carismática, falando de futebol, brincando com a gente pegou, comprou lanche, deu chocolate, o Conselho Tutelar comprou hambúrguer, né? Então, assim, infelizmente já está bastante traumatizada aí por culpa da conduta tanto do pai quanto da madrasta. Reforçando o que você falou, não existe mais aquela, né? Igual na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se o vizinho está ouvindo um barulho, tá tendo uma discussão atípica na residência ao lado, em qualquer lugar, acione a Polícia Militar, acione o Conselho Tutelar, se for o órgão competente. Nós vamos nos dirigir ao local, vamos fazer as diligências. E se não tiver nada que ser feito, será resolvido ali. Mas se tiver que ser apurado algo, iremos conduzir até a autoridade policial, que irá proceder nas investigações. Vivi, inclusive essa pessoa que denunciou, ligou hoje no Conselho Tutelar para agradecer. Ela aguentou 3 dias, porque quando ela ligou, ela falou, tem 3 dias seguidos que eu tô ouvindo isso. Tem 3 dias seguidos que tá acontecendo alguma coisa. Vai lá olhar. E ela ligou hoje e falou obrigada. Ela ligou para agradecer as conselheiras, as 2 conselheiras que foram lá, que inclusive, Vivi, um trabalho maravilhoso que a gente tem que enaltecer. E ela não está aqui com a gente agora, nesse momento, junto aqui com o Tenente Pedro e comigo, porque ela está em uma diligência, está indo numa denúncia agora. Que ela falou, Vanessa, se tiver acontecendo mesmo, eu já vou pedir o apoio aí do batalhão para os policiais virem para cá. E a gente ficou conversando até menos tempo do que eu queria, justamente porque realmente eu precisava liberá-la para ir lá, para essa nova denúncia que ela recebeu, que o Conselho Tutelar recebeu. Mas essa pessoa que denunciou ligou lá e agradeceu, falou obrigada. Obrigada porque vocês me ouviram, acreditaram em mim, foram lá e salvaram essa criança. Então, assim, eu imagino que é uma sensação de alívio, né? E como o tenente trouxe, esses 2 aí, o pai e a madrasta, queriam realmente
realmente se livrar. Talvez agora estão até respirando aliviados por não ter essa criança lá mais com eles. E isso é muito doloroso pra gente. Eu estava falando com o tenente justamente sobre isso, você falou sobre a emoção dele ao relatar, porque cria um apego, é uma criança. Ele falou do sorriso do menino pra mim, eu fiquei imaginando. E quando ele viu meu celular com as fotos dos meus filhos, ele falou, nossa, você é mãe, deve ser muito difícil falar sobre isso. E até porque eu me emocionei quando eu falei com a conselheira e ela relatou tudo aquilo, doeu demais escutar o que ela estava falando. E eu perguntei para ele, você tem filho? E ele falou, olha, não tenho, mas eu tenho sobrinhos, né? E mesmo que não tivesse, existe amor dentro das pessoas. E dentro dessas que fazem isso, Vivi, a gente fica tentando entender o que tem. Porque nenhum animal faz uma coisa assim, mas o ser humano é capaz de fazer. E aí a gente fica tentando entender assim. Eu falei com a nossa chefe de reportagem hoje, quando ela me mandou esse link, eu escrevi, Pan, nessas horas a gente não acredita mais na humanidade, a gente perde a fé na humanidade. A gente não pode perder a fé em Deus, mas a fé no ser humano tem um tempo que eu estou perdendo. A cada vez que a gente noticia um caso como esse, a gente fica cada vez mais desesperançoso em dias melhores, com pessoas que são capazes de agredir um menininho que no mês que vem vai completar no dia 7, 9 anos de idade. E ele tá, Vivi, com marcas por todo o corpo, nas costas, como a gente tem as imagens, no rosto. Ele está com cicatrizes que ele vai levar para o resto da vida. Ele vai ter 30, 40, 50 anos e cada vez que ele olhar para essas cicatrizes, ele vai lembrar que quem devia cuidar e proteger dele foi quem marcou o corpo dele daquele jeito. E ele só se salvou por causa de uma denúncia anônima. Vanessa, a gente continua recebendo mensagens aqui das pessoas que estão acompanhando com a gente essa notícia, né? A Diana de Samambaia, ela fala assim, quantos casais que queriam ter filhos para dar amor, carinho e não têm, e outros têm e não cuidam. É um monstro, né? Isso daí não deveria ser chamado de pai ou mãe ou madrasta, enfim, misericórdia, né? A Eva também mandou mensagem pra gente, nossa, chorando até agora, triste com essa situação dessa criança. Eu tenho netos que amo tanto. E é isso, né? Nós todos aqui também, a gente se sensibiliza com uma situação como essa, mas eu falo que a gente não pode não perder a esperança, sabe? Desacreditar na humanidade, não. Porque aqui, olha, como a gente estava vendo, aconteceu esse caso, mas a gente tem que ver aqui também o outro lado, assim, que bom. E a gente agradece também a essa pessoa que fez uma denúncia anônima e conseguiu salvar essa criança. Então, a gente tem muitas almas boas por aí, a gente tem que acreditar na humanidade e pensar, sim, que a gente vai mudar essa realidade. Eu espero que a gente possa trazer mais notícias boas por aqui, né, Vivi? Olha, obrigada por trazer as informações aqui pra gente. Agradeço também ao Tenente Pedro. E vocês também, eu agradeço, né, por estarem participando aqui com a gente. Quem quiser participar, a gente pode colocar aqui, diretor, o nosso telefone. Muita gente, às vezes, essas pessoas devem estar aí querendo também participar com a gente. Então, olha, 99623-2421. Aproveita para, enquanto a gente estiver aqui conversando sobre algum assunto, você pode mandar uma mensagem dizendo o que você acha daquele assunto, também dando alguma sugestão, enfim. Coloca o seu nome lá, escreve também de onde você é, que assim a gente vai se conectando e se sentindo cada vez mais próximo, tá? E a Polícia Civil prendeu um dos 20 homens que espancaram um casal lá em Planaltina no último fim de semana. Na segunda-feira, nós falamos sobre esse caso aqui no nosso jornal e até chegamos a entrevistar essas vítimas, vocês lembram? Eles contaram pra gente que viram uma mulher sendo agredida por vários homens no estacionamento de um bar. Aí eles decidiram tentar ajudar essa mulher e foi nesse momento que eles começaram a ser agredidos. Olha só como é que ficou a situação do carro deles. O homem que foi preso foi reconhecido por mais 3 testemunhas. E ele confessou, viu, essas agressões, disse também que danificou o carro das vítimas. A gente viu ali que, inclusive, tem marca de tiro. E o preso estava com vários machucados pelo corpo, foi levado para o IML para poder passar por exame de corpo de delito. E agora a polícia continua essas investigações para identificar os outros envolvidos. Bom, e agora nós vamos falar aqui sobre o mistério da morte de um homem lá no Itapuã. Leonardo Fiuza, de 30 anos, ele foi encontrado morto com golpes de faca dentro da própria casa. Segundo informações de vizinhos, ele morava no local há pelo menos 3 meses, junto com a companheira dele. E aqui tem as informações sobre esse caso, para tentar, né, desvendar essa história. A Kátia Gomes está de volta aqui com a gente, né, Kátia? Kátia, a polícia já tem alguma pista do que teria acontecido com esse rapaz? Viviane, olha, a suspeita é que ele tenha sido assassinado por um homem, mas a polícia ainda não identificou esse criminoso, né? O que se sabe até agora?
O que se sabe é que o Leonardo foi assassinado, como você disse, a facadas dentro de casa na última quarta-feira. Uma vizinha prestou depoimento, disse que encontrou o Leonardo na quarta-feira pela manhã e ele relatou que estava bebendo desde o dia anterior e que estava com ressaca. Ele pediu então que essa vizinha levasse para ele uma sopa e ela fez isso. Um pouco mais tarde, ali por volta das 11 horas na quarta-feira, ela foi até a casa do Leonardo e viu que ele estava acompanhado de um homem. Ela não conhece esse homem, né? Não sabe quem é esse homem. E tudo bem, deixou a sopa ali e foi embora. Quando foi um pouquinho mais tarde, ali por volta das 5 horas da tarde, uma outra amiga do Leonardo foi até a casa dele, não conseguiu conversar com ele, tentou telefonar, ele não respondeu, então ela decidiu sair dali e ir até uma loja de roupas que fica ali perto. Quando ela voltou, ela percebeu que a porta estava aberta, ela então entrou e foi aí que ela viu. A porta estava cheia de sangue e o corpo do Leonardo já estava lá, né? Ele já estava morto a facadas. Ela chamou a polícia, comunicou também a esposa dele, que inclusive tem uma deficiência auditiva e, segundo ali amigos e testemunhas, o Leonardo, ele tinha uma relação aberta com a esposa, ele era bissexual e ela sabia que ele mantinha ali um relacionamento com outras pessoas, inclusive homens. Então, né, a polícia agora desconfia que esse homem que estava ali com ele na residência pode ser algum homem que ele teve ali algum tipo de relacionamento. Bom, para desvendar esse caso, agora a polícia vai buscar ali imagens de câmeras de segurança próximo ali à residência para tentar ver quem era esse homem, né, que estava com ele ali dentro da casa. Já tem também a vizinha como testemunha, porque essa vizinha viu o homem que estava ali acompanhado dele. Então a polícia agora começa a apurar esse assassinato. O que se sabe, então, é isso, né? O Leonardo era conhecido ali por todos, por ser uma pessoa muito gentil, amigável, né? Então, infelizmente, ele acabou sendo assassinado de forma, assim, brutal, Viviane. Nossa, que caso triste, né? A gente continua acompanhando, então, também essa investigação. Obrigada, Kátia. E um casal que furtou uma barbearia na QNA 1 em Taguatinga. Olha, as câmeras de segurança dali do circuito interno, né? Elas registraram tudo mesmo. Eles levaram notebook, máquina de cortar cabelo, um aparelho de televisão, inclusive, 10 facas artesanais e produtos de beleza também. Não deixaram nada pelo jeito, né? Maicon Leão, mostra pra gente. Pois é, Vivi. Durante o dia, aqui na QNA 1, no centro de Taguatinga, até que tem um movimento de carros, de pessoas, que oscila durante o dia. O problema é que durante a madrugada, essa região aqui simplesmente fica deserta e facilmente pode se transformar alvo de criminosos. E foi exatamente o que aconteceu com essa barbearia aqui. Por volta de 4h30 da manhã, 2 criminosos, um casal, aproveitou justamente dessa falta de pessoas de movimento para conseguir entrar na loja. Inclusive, ficaram aqui dentro cerca de meia hora, conseguiram levar o que queria. O João Vitor descobriu por clientes que passavam por aqui que falou: opa, a loja está aberta fora do horário? Exatamente. Vários amigos, clientes passam aqui para ir para o trabalho e começaram a nos ligar, tanto eu como os meus sócios, falando que estava aberto, perguntando o que estava acontecendo. Assim que nós conseguimos ouvir os recados, viemos na maior velocidade possível. No que cheguei aqui, essa porta na minha esquerda estava aberta e toda arrombada. No que eu entrei, começamos a verificar tudo que estava faltando. Deu um prejuízo aí de quase 5 mil reais entre equipamentos de trabalho, que é o pior pra gente, nós temos que recuperar, são equipamentos caros, fora notebook, perfumaria, facas artesanais, assim, um prejuízo que essas facas na rua, por exemplo, é um tremendo perigo. Não, sim, elas facilmente seriam utilizadas aí, Vivi, por criminosos justamente para assalto. A gente está falando de 10 facas artesanais, aqui a barbearia com vários equipamentos, eles levaram coisas do dia a dia de uso que inclusive prejudicam o funcionamento. Esse prejuízo, João, só não foi maior porque vocês mudaram recentemente nesse local, Vivi, funcionava também um estúdio de tatuagem. E aí vocês tiraram esse estúdio, senão esse prejuízo seria ainda maior. Seria, a gente estava num processo de melhoria para melhor atender todo mundo. Nós estamos num trabalho de quase 2 anos nesse ponto, né? Só crescendo. E seria maior caso a gente tivesse feito esse investimento agora. Então o prejuízo chegaria na casa dos 10 mil facilmente.
Vivi, a gente vê a tranquilidade dos criminosos. O mestre Isaac vai mostrar pra gente. A câmera de segurança ela é bem nítida aqui na frente, flagrou toda a ação desses criminosos. Os dois andam tranquilamente aqui pela loja. Em um determinado momento, ele chega a perceber ali a presença da câmera, tenta esconder um pouco o rosto. Mas o que a gente vê ao longo de toda a ação é justamente a tranquilidade deles para olhar, pegar o que queria. Eles selecionaram ali, levaram o notebook, deixaram outros itens, pegaram o que tinha interesse ali de fácil comercialização. Exatamente, né? Tem coisas aqui que tem valor mais simbólico do que valor financeiro, né? Nós temos alguns monstruários de equipamentos antigos, coisas com sentimento mesmo, com valor histórico, que pra gente é mais importante. Eles saíram catando tudo, sem critério. Até uma caixinha de cartão de visita eles levaram. Não estão se preocupando com nada, só querem dar o prejuízo mesmo. E o pior, Vivi, que a gente está vendo as imagens aí das câmeras de segurança, esse casal aí, existe a suspeita, inclusive depois que as imagens foram disponibilizadas, de que eles tenham agido em outras lojas aqui da região, ou seja, os comerciantes estão se sentindo inseguros por aqui. Exatamente, né? Graças a essa divulgação que todo mundo está dando pra gente, vários outros comerciantes que sofreram com esses assaltos estão aparecendo, dando mídia, fazendo os seus BOs e o casal já tá bem famoso, vamos dizer assim, na área, né? Já uns 5 ou 6 comerciantes próximos assim já relataram que sofreram esse furto. E aí a gente inclusive aproveita para pedir para quem está em casa, vendo essas imagens e reconhece essa dupla aí, entre em contato com a polícia, o telefone está aí na tela, é 197, o Disque Denúncia. Você não precisa se identificar e vai ajudar que outros trabalhadores não tenham essa surpresa desagradável de chegar e encontrar a loja toda aberta. Qual que é o sentimento de quando você abriu ali e vê tudo isso daqui revirado? Cara, é um sentimento de tristeza e impotência, né? Porque você trabalha duro aí, acorda cedo, fica até tarde. Todo mundo sabe que o trabalho do barbeiro é o dia inteiro em pé, o dia inteiro trabalhando, atendendo, conversando. A gente se sente frustrado, né? Mas como você falou, pô, quem souber de notícia, qualquer tipo que seja, entre informação. Dê informação pra gente, porque a mídia tá ajudando muito, o pessoal da 12ª tá ajudando demais e vamos pegar esse pessoal aí. Vivi, sabe um outro detalhe que a gente reforça? Esse tipo de crime só acontece porque tem quem compra. Então a gente aproveita para lembrar que receptação também é crime. Então você está vendo aí alguém vendendo algum desses itens aí abaixo do preço. É aquela história, quando a esmola é muito santa, tem que desconfiar. E se você acabou comprando ali, pode responder também. Então vamos ajudar, é um trabalho que depende de todo mundo. Quem reconhecer, entra em contato com a polícia. E você que está aí na outra ponta, que às vezes recebe essa oferta, ele, estou vendendo um computador barato, um conjunto de facas barato, desconfie, porque se não tem quem compra, Vivi, não vai ter quem rouba lá na frente, né? É isso mesmo, e todo mundo responde, viu, criminalmente. Tá aí o contato, 197, caso você identifique aí esses criminosos. Gente, olha só, agentes da Polícia Rodoviária Federal salvaram a vida de uma bebê de apenas 19 dias que havia se engasgado lá em Ceilândia. A gente falou esses dias, né, sobre uma criancinha também que estava num restaurante e se engasgou. Vamos ver essa história de hoje. O caso foi na manhã de quarta-feira. Os policiais estavam no posto da 070 quando uma mulher chegou com uma bebê de colo de apenas 19 dias de vida. A mãe pediu ajuda, pois a filha estava sem respirar. Ao perceber que a criança estava engasgada, um agente fez a manobra de desengasgo e conseguiu desobstruir as vias aéreas da bebê. Depois do susto, os agentes levaram a mãe e a filha para uma UPA. A mãe gravou um vídeo para agradecer aos agentes. Eu venho através desse vídeo aqui agradecer os policiais da PRF, da BR-070, que hoje, por volta de meio-dia, quando estava voltando para casa, minha filha, ela engasgou e ela teve uma crise de convulsão. E eu estava perto ali da PRF, eu e meu esposo voltou correndo, onde os policiais eles ajudaram a gente com a manobra de fazer ela desengasgar, e ela desengasgou, e já eles correram com a gente também para a UPA, prestaram socorro na hora. A PRF também divulgou um vídeo explicando como agir caso uma criança se engasgue. Primeira coisa, ligue 192. Enquanto isso, abra a boca do bebê. Verifique se ele está respirando e veja se tem algum líquido dentro dela. Se houver, lateralize o bebê, deixe o líquido escorrer e verifique se ele desengasgou. Mesmo que não tenha nada dentro da boca e ele não está respirando, segure o maxilar em pinça, apoiando dessa forma. Desce o bebê inclinado para baixo. Dê 5 tapas com força moderada
no meio das escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. E se não resolver nada, vire o bebê com cuidado para essa posição. Logo em seguida, na região do peito, faça 5 compressões torácicas com 2 dedos. Entre os 2 mamilos, no centro do peito, 1, 2, 3, 4, 5. E se ele não chorar, repita a manobra até o socorro chegar. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que ele tenha desengasgado, vá rápido com ele para o hospital, lateralizado sempre, dessa forma. Ai, gente, que orientações valiosas essas, né? E agora uma notícia que vai mexer com o nosso bolso, viu? A partir de domingo agora, dia 22, a conta de luz vai ficar, em média, 9% mais cara para todos os clientes da Neoenergia. Um reajuste é da Agência Nacional de Energia Elétrica e vai tanto para as unidades comerciais quanto residenciais. Mas tem uma diferença, viu? No caso de indústrias, que são consumidores de alta tensão, o reajuste é de 7,78%. Já para os consumidores de baixa tensão, como as residenciais, aí o reajuste vai ser maior um pouco, viu? De 9,95%. E deixa eu te falar, eu queria que você aqui participasse comigo. Peraí, equilibrar, né? Já estão chegando mensagens aqui para mim pelo WhatsApp, que é o 996232421, com a pergunta que eu fiz logo no início do jornal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre como você costuma lavar aí suas frutas e verduras. Por que a gente vai falar sobre isso, gente? Primeiro, porque eu acho que a gente precisa saber, né, como é que é o jeito certo. Mas segundo, porque viralizou aí um vídeo nas redes sociais e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Com quem? Com o Dave, que está sempre atualizando a gente com o que está rolando na internet, né, Dave? É isso, Vivi. Daqui a pouco a gente vai trazer essa discussão, porque eu achava que era saudável já comer fruta, mas aí trouxeram outra discussão de como é que lava essa fruta pra gente comer ela e ficar saudável. A gente vai trazer tudo isso daqui a pouquinho. Combinado. E você participa com a gente, então? Me escreve lá, diz seu nome, de onde você é, me conta como é que você faz. Não é possível, gente. Quer dizer que não pode lavar com sabão ou pode? A gente fica sabendo disso logo depois do intervalo. Você me espera? Manda mensagem aqui, hein? Tô te esperando. Para a gente poder interagir, deixa eu como mostrar aqui algumas fotos que vocês estão mandando pra gente, que é aquele momento ali que você se vê também do jornal, né? Além de estar falando aqui alguma mensagem que você está pensando aí enquanto a gente traz a notícia, agora você se vendo. Olha aqui o Vitor, que fofo, eu adoro o SBT Brasília, também gosto muito da Vivi. Ô, Vitor, obrigada pelo carinho, viu? Eu adoro ver vocês por aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. Bosco. Parabéns, SBT, número 1, estou assistindo vocês, meu nome é Bosco, obrigada pela companhia, pela sua audiência, viu, Bosco? E o Hildo, sou de Taguatinga, olha só, o pessoal lá em Taguatinga acompanhando a gente, Hildo. Adorei o registro, hein? Tem mais um aqui pra gente mostrar, da Cleide, boa tarde, eu gosto de assistir vocês todos os dias e a gente adora ter a companhia de vocês também aqui diariamente. Vamos continuar aqui, então, nesse nosso bate-papo. A gente vai vir para cá agora porque a gente vai continuar interagindo, inclusive, com o Dave. Por quê? Porque é hora de saber o que está repercutindo nas redes sociais, o que virou notícia na internet, para você ir para o fim de semana, né, e participar daquela rodinha de conversa ali, sem ficar boiando, perdido no assunto, né, Dave? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Vivi. Que bom ter sua companhia aqui nessa sexta-feira. A gente fechando a semana daquele jeito que a gente gosta, com coisa mais leve pra gente poder relaxar, ver os virais da internet. É isso, a gente adora essa companhia também. E Dave, conta pra gente aqui. Vamos começar com um vídeo, pessoal, um acidente, né, que tá circulando aí na internet. Chamou muita atenção. 2 carros aparecem nas imagens, mas foi um pedestre, Dave, que roubou a cena. Pois é, ele roubou a cena porque ele quase nasceu de novo, foi por um triz, e não é assim o modo de falar não, a gente vai colocar as imagens para você dar uma olhada. Esse acidente aconteceu lá no interior de Minas Gerais, em Pouso Alegre. Não tem calçada, por isso ele tá andando ali na beira da estrada, e acontece o seguinte, vai aparecer o primeiro carro, e esse primeiro carro que aparece na imagem aí, enquanto o pedestre tá andando, ó, esse primeiro carro, a informação é que ele daria carona pro pedestre, e o segundo carro que veio atrás não conseguiu frear a tempo. A gente vai rodar de novo pra você ver que é um triz.
mas foi pouquinho que ele escapou desse acidente. Esse carro preto ia dar carona para ele, acabou que o de trás veio, desviou, passou ali por cima, o carro capota, ele foi ligeiro, foi rápido, ele correu. Esse carro ainda poderia, esse que tá capotado, Vivi, virar em cima dele. Ele conseguiu correr ali, passar para a lateral, mas tudo aí não passou de um grande susto, prejuízo só para o rapaz que vinha no carro, que é branco e azul aí atrás, e ele escapou por um triz, e essas imagens viralizaram essa semana passada. O caso aconteceu lá em Pouso Alegre, na terça-feira, e foi registrado aí por imagens de câmera de segurança. Um susto, um triz. Esse carro não pega ele, Vivi. Nossa, olha, quando eu vendo aí, eu falo, gente, cada um tem sua hora mesmo, né? Como é que pode? Primeiro que o carro para ali, daquele jeito, tá vindo ali numa velocidade, de repente ele para de uma vez. Ainda bem que você explicou o que ele ia fazer, né? Que tava oferecendo ali uma carona. Porque eu fiquei me perguntando, por que esse carro tá parando aí desse jeito, no meio da pista? Agora, me chamou muita atenção, foi a foto. Olha só, gente, ali. Ele parece ali, né? Dança para um lado, dança para o outro. Como que ele conseguiu se desviar desse carro? Aí que fica essa pergunta. A gente fala que é ali, né, anjo da guarda protegendo, só pode. E também se eu fosse esse rapaz, eu já testaria meu sensor de aranha, porque se ele desviou ali tão rápido, eu já testaria se a teia saísse, porque ele conseguiu ali no sensor de aranha dele, ó, desviar, pegou, correu, até afastou a cintura ali mais pra frente e viu tudo acontecer, quase um acidente de cinema. Eu já testaria, sim, meus poderes de super-herói pra ver se saía já a teia ali. Ó, a gente fica rindo porque graças a Deus não aconteceu nada sério, mas gente, realmente, porque é justamente isso, quando você vê ele vai pra frente, vai pra trás ali, vai com o pezinho, eu falo, meu Deus do céu, né? Conseguiu, se safou dessa aí e parece que tinha até olho nas costas, porque como é que ele percebeu que estava vindo um outro carro ali para onde ia? Ui, foi, né? Graças a Deus, tá tudo bem ali com todo mundo, apesar desse carro ali ter virado, enfim, tá todo mundo bem, né, David? Sim. E tem que fazer um acostamento, uma calçada para esse pessoal aí, ou Prefeitura de Pouso Alegre, porque se o acostamento ajudaria o carro a parar ali do lado, né? Enfim, eu já falando com o prefeito aqui da cidade, mas enfim, ainda bem que saiu tudo certo. Olha, eu vou te contar que todo mundo pode assistir a gente pelas redes sociais também, pelo YouTube. Então, tem gente aqui que volta e meia manda mensagem pra gente lá, né, do Nordeste, teve gente mandando mensagem pra gente também lá do Sul. Então, quem sabe estão vendo a gente por lá também, né? Já fica o recado, David. Ó, deixa eu te contar, o pessoal gosta de previsão, né? Vocês gostam disso? Saber o que vai acontecer no futuro. Assim, né? Tem coisas que às vezes você até fica querendo saber, outras você prefere deixar acontecer. Mas quando isso é gravado, é melhor ainda, porque lá na frente, depois que o tempo passa, a gente pode voltar e falar, gente, será que deu certo aquela previsão? Não deu, né? Assim, checar se essa bola de cristal estava certa. Nesse caso, hein, Dave? Um robô errou e errou feio, né? Errou feio, todas as previsões assim, ó. Voltou a viralizar, Vivi, um vídeo em que a Xuxa, ela tá lá no programa dela, no Parque Xuxa, em 1999. E aí a Xuxa pergunta quais são as previsões para 2023. Vamos ouvir o que essa Xuxa cibernética fala? Vamos dar só uma olhada. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente então num mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. Gente, olha só, nesse caso aí, o que a gente ficava aqui na torcida é para que fosse uma previsão certinha, né? Uma pena que hoje a gente esteja vivendo aí, né, no mundo ainda, a gente falando de guerra, a gente inclusive volta e meia traz aqui, né, Dave, informações de que tem brasileiros lá em Israel querendo vir para o Brasil para fugir dessa guerra absurda com o terrorismo, enfim. E a gente aqui agora, infelizmente, tendo que dizer que essa previsão aí não deu certo. Não deu certo, esse vídeo foi lá em 99, a expectativa da Xuxa e da gente era que pelo menos a gente vivesse em paz, que era todo mundo feliz, nem tá todo mundo feliz, a gente tá sempre na correria, tentando ali manter ali as coisas nos eixos, infelizmente a gente tá também vendo guerras e tudo mais, mas viralizou esse vídeo nas redes sociais dizendo que esse robô da Xuxa, ele tem, na verdade ele fez previsões ao contrário, né, porque tudo que ele disse tá acontecendo aí de maneira diferente, mas fato é, a Xuxa ainda acho que ela pode reverter a situação, pede uma outra cibernética aí para poder fazer a previsão para o futuro, mas uma previsão realista. A expectativa é realidade. A expectativa era aquela, a realidade é essa que a gente está vivendo hoje. E a gente fica aqui, né? Eu espero que não seja só sonho, que lá na frente a gente possa estar falando realmente que essa previsão aí só demorou um pouco mais para acontecer, né?
Bom, vamos lá. Então essa daí também andou viralizando. Agora eu queria perguntar, inclusive, Dave, para quem está assistindo a gente, está acompanhando aqui, né? Como é que vocês lavam as frutas e as verduras? Então contem pra gente aí. Se você quiser participar nesse momento aí, pode mandar mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 996232421. Já recebi algumas mensagens aqui. Responde como é que você faz aí, né, na sua casa. E aí eu quero saber o seguinte, inclusive seu nome, de onde você é. Porque tem um vídeo de uma influenciadora, né, Dave, que viralizou depois que ela lavou morangos com sabão. Era sabão mesmo? Explica pra gente. Isso pode, não pode? Eu fiquei até curiosa aqui, Dave. Pois é, olha, levantou uma questão porque essa influenciadora, a Mirella, ela que é a das Gêmeas Lacração ali junto com a MC Loma, faz sucesso na internet, ela posta quase tudo da vida dela nas redes sociais, e aí pra ela tá fazendo algo, né, do dia a dia, lavando uva, as frutas ali, e aí isso pegou com uma discussão, porque o pessoal tava falando, gente, será que pode lavar com sabão? Ela colocou uma espécie de detergente ali, colocou na água e tá lavando. A gente foi pra trás de alguns especialistas para poder responder pra gente exatamente se pode ou não pode. A gente tem aqui a fala de um especialista, um médico, né? Ele é o Stuart Farimon, ele é cientista de alimentos e ele diz que não pode usar sabão na hora de lavar as frutas ali. Vou ler exatamente o que ele disse. Peraí, Dave. Olha só, antes de você já falar aí, deixa eu contar aqui o que eu tô recebendo, pra gente saber como é que o pessoal faz isso daqui. Eu vou te contar que, olha, a Andressa, aqui em casa sempre lavo com detergente, deixo de molho com uma tampa de vinagre. Olha, a Andressa quer te contar que eu também gosto de colocar um vinagre ali, viu? Marco Aurélio, ele falou assim, ó, eu tava vendo aqui no noticiário, esse aqui é outro, daqui a pouco eu conto, tá, Marco? Porque esse daqui não é sobre esse nosso assunto não, peraí. Alexandre Seabra, aqui em casa lavamos frutas e verduras com água e sabão, passando a bucha. Dependendo do que for, dá pra passar a bucha, né? Mas assim, pelo que você tá trazendo aí, eu acho que nem isso pode, né? Diana, ela, olha só, fala aqui, eu sempre lavo as minhas frutas com detergente, enxago bem, coloco na água com bicarbonato, depois seco bem, guardo na vasilha bem fechadinha, coloco papel toalha para poder absorver a umidade que fica ali. Ó, o pessoal tá cheio de dica aqui, viu? A Elza... Deixa eu ver, calma aí, não. Quem mais que falou sobre esse assunto, porque os outros assuntos aqui a gente vai contar daqui a pouquinho o que vocês falaram, tá? Aqui, Mazin Cardoso, do Recanto, lava as frutas e verduras com água. Então tá vendo aí. E a Silvanês Taguatinga, que também disse que lava as frutas ali com água sanitária e água corrente. As folhas ali, folha por folha da alface. Antes de você me contar aí o que tá certo e o que tá errado, como é que você faz? Eu costumo realmente, gente, o que fica com casca, eu lavo, muitas vezes até passo ali uma buchinha mesmo, né? E aí deixo ali de molho e tal. E, enfim, é assim, passo sabão. Lá em casa, por exemplo, eu gosto de comer muita fruta. Geralmente eu sou desse louco da limpeza mesmo. Por exemplo, manga, que geralmente escorre aquele leite ali na casca, eu lavo com bucha mesmo ali para poder comer, senão fica com gosto ali do leite da manga, por exemplo. Mas esse doutor, Vivi, ele diz que não se pode usar nenhum tipo de spray nem sabão, porque as frutas já vêm com agrotóxico hoje em dia, né? E aí com o sabão você acaba colocando outro, né, agente químico ali em cima da fruta e isso não faz bem. A ideia desse doutor, esse cientista em alimentos, é que você lave as frutas com água corrente. Desculpa o doutor, mas eu fiz errado a vida inteira, não morri até hoje. E eu sou esse louco da limpeza que passa o sabão mesmo ali nas coisas. Você sabe que até conheci, né, um agricultor, enfim, né? E que aí ele estava plantando ali algumas coisas, ele falava, olha, as pessoas têm mania de pegar o que é ali já saudável, que a gente não usa agrotóxico, e aí vai e coloca realmente para lavar com sabão, coloca tanta coisa. E muita gente fala, né? Coloca ali um pouquinho de vinagre ou uma água sanitária, mas tem um tempo limite. Às vezes a gente vai, coloca ali, vai fazer outra coisa, esquece, quando volta os bichinhos estão até murcha, né? Mas dizendo que não era o ideal. Só que a gente nunca sabe se essa fruta, essa verdura tá ali realmente com agrotóxico ou não, e a gente fica querendo tirar. Então a orientação é não passar bucha nem sabão, mas tem que colocar aí ou um vinagre ou uma água sanitária, alguma coisa. Tem não, Dave? Olha, o doutor não falou sobre esses outros itens, falou sobre água corrente. Ainda tem outra história que nossa diretora estava falando pra gente dias atrás, que tem a questão de você chegar com as frutas e colocar na geladeira ali por umas 2 horas, para depois você lavar, para que mate as bactérias ali. Todo mundo tem um ritual. Fato é, eu vou ali no produtor meio que local, perto da minha casa, que vende as frutas sem agrotóxico, mais natural, e vou comendo, lavando daquele jeitinho.
Olha, eu não quero dar conselho errado nenhum pra ninguém aqui, mas eu tento me prevenir colocando um sabão ali, mas eu vou tentar lavar com água corrente. Olha, então a gente vai lavar com água corrente, coloca. Eu acho que vinagre não tem problema. Eu vou te contar uma coisa, hein, David? A gente vai ficar esperando, então, depois a gente vai trazer aqui uma informação do que fazer. A gente falou, não pode fazer, mas depois como fazer. A gente depois, então, semana que vem, a gente traz aí um especialista falando sobre isso. Combinado, pessoal? Porque eu também fiquei aqui agora curiosa, querendo saber. Bom, vamos lá, olha, tem gente que adora comemorar aniversário, né? Aí gosta tanto que até comemorar um ano vai fazendo ali mêsversário, né? A gente tá falando aqui o né, porque eu tô aqui no meu ponto com a nossa editora-chefe, o Emily, que o bebezinho dela, fofo, o Chiquinho, vai fazer um ano e todo mês, gente, tem bolo aqui na redação, entendeu? Agora é uma criatividade, a Emily tem uma criatividade incrível, e assim, mas o dela é o Chiquinho. A gente tem aí uma mãe de uma bebezinha menina que foi bem criativa e bombou nas redes sociais, né? Conta pra gente. Bombou muito, Vivi. Isso porque a mãe, ela confessou que ela é logo fã de Joelma. E aí, o que fizeram? Um mêsversário de Joelma. Olha a bota. Olha o look da menina, o microfone. Meu Deus. Tudo feito. Olha, você fica em dúvida. Você fica em dúvida se é boneca ou se é de verdade. Porque, meu Deus do céu. Dá pra gente... Dá pra gente ouvir um pouquinho ali? O sobe som da música, né? Isso, é a música da Joelma, porque ela fez esse mêsversário porque ela disse que é muito fã da Joelma e que ela guardou o 6º mês ali da filha para ela poder fazer exatamente a realização de um sonho. Dá vontade até da gente voltar a ser criança para ter os mêsversários. Tô para cobrar minha mãe e falar, e aí, cadê meus mêsversários? Pode fazer agora com adulto. Porque olha a criatividade. E eu fico também imaginando a criatividade dos pais a cada mês terem que inventar um tema diferente para poder fazer os mêsversários do filho. Tá realizando o sonho da filha, mas a mãe tá muito feliz ali também em realizar esse sonho, porque é fã da Joelma. Meu Deus, eu vou te contar, e até empolgou, viu? Porque a gente às vezes fica aqui, né? Juntando criatividade e dinheiro pra fazer o de um ano. Agora imagina de todo mês, viu, Dave? Não cobra da sua mãe, não. Tá tudo certo. Vai, a gente fica aqui comemorando delas e os bolos aqui também do Chiquinho. Então, vamos lá. Olha só. E com esse calor todo, hein, gente? Porque tá demais, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque vem mais uma onda de calor aí. Não é possível que dá pra ficar mais quente do que isso, né? Mas, sabe aqueles mosquitinhos que ficam ali enjoados, né? Principalmente no fim do dia, e a gente não sabe muito nem o que fazer, passa repelente e tudo. Pois agora tem aí uma dica tecnológica pra ajudar a gente. Pois é, aqueles mosquitos que a gente liga a lâmpada de casa, o mosquito invade tudo, a gente vai trazer um repelente natural aqui, tá? Sem agredir nenhum bichinho, pra você ter essa ideia. Vamos colocar aqui, como é que é? Tec repelente. Ó, que chique esse negócio que colocaram aí. Ó lá, tá ali os mosquitos tudo na lâmpada, na varanda. Pegam uma lanterna, apagam a luz ali da varanda. E esse menino, ele vai com a lanterna guiando, sendo ali, abrindo os caminhos ali dos bichos e levando eles embora ali de casa. E aí chega um momento que ele chega lá fora, tem a luz do poste, ele abaixa a lanterna dele e os bichos vai tudo lá pra luz lá de fora. E acaba que dentro lá, na varanda, eles ligam a luz de novo sem inseto nenhum. Estão querendo dar um prêmio Nobel pro menino. Que incrível, eu vou te contar. Olha, mas é cada criatividade. Esse daí eu achei sensacional. Quero ver todo mundo agora testando isso daí, né, gente? Fim de semana, chegou ali naquele horáriozinho, fim do dia, quando começa a entrar aquele tanto de mosquitinho, de bichinho. Então já sabe, hein? Aproveita aí que o pessoal não larga celular, já tem mais uma função para ele. Adorei, Dave. Pois é, umas gambiarras que aí a gente volta àquele assunto que o brasileiro ele precisa ser estudado. Olha essa inteligência. Fez um negócio rápido, prático, não gastou nenhum dinheiro, uma gambiarra que eu super concordo. Se eu tiver oportunidade, com certeza eu vou fazer. Ainda bem que você colocou até o final, que eu fiquei pensando, gente, ele vai chegar ali no final, vai desligar essa lanterna, vai ter que sair correndo. Não, ele foi tão esperto que ele levou até ali onde tinha um pouco mais de iluminação. Adorei. Depois a gente testa isso no fim de semana, eu vou te contar, depois deu certo, viu? Ô, Dave, muito obrigada, viu, por trazer esse momento aqui um pouquinho mais tranquilo, né, de relax, que a gente pode sorrir um pouquinho. Sextou, então, aqui de um jeito mais leve aqui quando a gente conversa com você. Obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Bom fim de semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.
Bom, e vamos retomar então aqui, né, as nossas notícias locais, porque é o seguinte, se você perdeu alguma coisa hoje, alguma notícia, algum destaque, não tem problema não, que a gente fez um resuminho dos principais aqui pra você. Então, roda pra gente aí, pra você também ficar bem informado com o que aconteceu nesse dia. Um garoto de 24 anos recebia dinheiro do chefe dele para permitir que a própria irmã fosse abusada pelo patrão, um fazendeiro. Os dois foram presos. Ele foi preso lá no Piauí, com armas, e armas que seriam então utilizadas para ameaçar essas testemunhas. É um fato que choca, né, toda a população do local, e há uma integração muito grande entre as polícias, e a gente consegue se comunicar e dar desenvolvimento nessas investigações. Mais uma criança vítima de violência aqui no Distrito Federal. Desta vez foi uma criança de 9 anos de idade que estava sendo torturada pela madrasta. A criança tem vários hematomas. Ela nos falou que o pai chegou a usar o isqueiro algumas vezes ali com o intuito ali de coibir, né, alguma situação, e também usava um cinto. Quando a gente chegou, aí a madrasta falou, esse cinto aqui, que ele agride o filho. Então pegamos o cinto, aí a criança viu, ela ficou até um pouco em choque e falou, o papai me bate com isso. Quando o pai chegou na delegacia para se apresentar, a criança estava com a gente com conselho tutelar. A criança falou pra gente, eu não quero ficar com o papai. Uma cena de filme em plena EPTG. Policiais militares perseguiram um homem que tinha acabado de roubar um carro na Candangolândia. O bandido chegou a perder o controle do veículo várias vezes enquanto tentava fugir dos policiais. O carro roubado rodou na pista, colocando em risco a vida de várias outras pessoas que estavam passando por ali. Até helicóptero participou da perseguição. O indivíduo foi apreendida a arma de fogo que foi utilizada no crime, inclusive, uma pistola com 17 munições, e ele chegou a atirar na vítima. E o indivíduo foi apresentado à Polícia Civil do Distrito Federal para que as providências pertinentes ao caso fossem tomadas. Pois é, eu tô até aqui olhando aqui no meu telefone, porque eu falo para vocês comentarem com a gente o que está acontecendo aqui, né, no nosso jornal, as notícias, as pessoas mandam mensagens. E aqui a gente trouxe esse resumo porque foi um dos assuntos no início do jornal, essa criança que ia completar 9 anos, né, e foi agredida ali pela madrasta, pelo pai, e aí muitas pessoas comentaram também aqui. A Nete de Santa Maria falou, o caso dessa criança é muito triste, essa madrasta tem que ser presa. Se vocês não tivessem noticiado essa denúncia aí, vocês iam noticiar, era a morte dessa criança. Pois é, a gente inclusive tem um número 125, que é do Conselho Tutelar. Foi uma pessoa que fez uma denúncia anônima, pode ligar para a polícia, pode ligar também para o conselho para poder ajudar essas crianças e esses adolescentes que são vítimas de maus tratos. O César de São Sebastião também colocou aqui, chocado com essa situação de maus tratos e tortura com esse garoto. Cândida de Águas Lindas, me doeu no coração essa notícia, pois tem um neto de 16 anos, ele já sabe mais ou menos como se virar, mas eu faço tudo que posso por ele, amo muito meu neto. É isso, né? Porque a gente tem mesmo que amar, a gente tem que cuidar. A Elivane do Varjão diz que tem uma filha de 9 anos, é muito doloroso sempre que ela escuta aí, né, algum relacionamento, algo relacionado à criança, ela assiste aqui com lágrimas nos olhos essa notícia. E tem aqui ainda, olha, várias pessoas comentando aqui. O Marco Aurélio disse que estava vendo também esse noticiário com a criança de 8 anos, ficou indignado com esse pai e com essa madrasta. Ele que é pai de 6 filhos, todos homens, avô de 9 netos, nunca bateu em nenhum deles. Então, assim, a gente fala aqui que realmente são notícias que chocam, né? Mexem com a gente. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que mandam as mensagens aqui e a gente acaba se sentindo mais perto um do outro. Infelizmente, né, com essa notícia ruim aqui, mas a gente, ao longo do jornal, a gente vai trazendo aqui notícias que servem de alerta também para muitas famílias. Bom, continuando aqui o nosso assunto, vamos ver aqui, olha, agora 1h12. É uma pergunta que paira aqui na cabeça do brasiliense. Que calor é esse? Gente, eu acordo e falo, meu Deus do céu, tá parecendo que é meio-dia, porque tá um calor, um bafo danado. A primavera costuma ser quente, né? Mas esse mês de outubro tá de parabéns naquele quesito fritar ovo ali no asfalto. O pessoal brinca, né, em relação a isso.
E é verdade, tá um calorão insuportável. A repórter Kátia Gomes, ela tá lá no Parque da Cidade, onde tem um sol para cada pessoa. Ainda tem gente que tem coragem de fazer exercício essa hora, hein? Como é que será? Kátia Gomes, olha só como é que tá. Eu te confesso que eu queria estar assim, olha, tomando essa água de coco, mas eu te confesso que eu queria estar assim, mas um ar-condicionado junto, porque nem assim tá dando para poder refrescar, tá? Aí fora, porque eu acho que vai piorar ainda, tem como? Quem disse que eu estou no Parque da Cidade? Tô nada, tô na praia. Brincadeira, né? Era só um sonho mesmo, porque infelizmente estou aqui no Parque da Cidade, em Brasília, com esse calorão. Realmente tem um sol para cada um, Viviane. Olha, apesar do céu estar um pouquinho nublado e parecer, né, que não está tão quente assim, está sim, está calor. Para você ter uma ideia, a gente está aqui no Parque da Cidade, o parque está deserto. Eu só vi 2 corajosos passando por aqui, fazendo exercício, porque tá muito quente. E olha, a notícia não é muito boa. Para quem não gosta de calor, pode ficar preocupado, porque hoje, por exemplo, a temperatura vai chegar até 32 graus e a umidade fica ali entre 30% a 60%. Amanhã vai esquentar ainda mais, vai chegar ali aos 33 graus com a umidade entre 30% e 70%. Então, é realmente uma onda aí de ar seco que atinge aqui o Distrito Federal. Para quem achou que esse calor já tinha passado, não, ele não passou. Esse calor vai durar aí até os próximos dias e essa onda de calor, ela acontece porque, segundo o IMET, os meteorologistas, quando registra 5 graus acima da média, considerada a média normal, durante alguns dias já é considerada uma onda de calor. Então ontem passou dos 5 graus acima da média, hoje também tem previsão e para os próximos dias. Então quando pega ali vários dias acima de 5 graus, acima ali do normal, já pode ser considerada essa onda de calor. Então, quem tiver ali uma programação na piscina final de semana, realmente vai ser o melhor programa, porque olha, a gente tá aqui, eu tô até chocada, porque tem muita gente que frequenta o Parque da Cidade no horário de almoço, mas olha, Viviane, eu vi 2 pessoas só correndo aqui, por aqui, tiveram coragem para se exercitar. Então, tá desse jeito. Tá difícil treinar até na academia? Agora você pensa que ao ar livre, essa hora, né? Agora, 1h da tarde, um calorão mesmo. Nem essa nuvem que tá aqui no céu tá inibindo esse calorão. Eu sou do time do frio. Então, principalmente porque trabalho na rua, pego muito sol, então eu prefiro muito mais quando está frio, né? Então, só quem deve estar gostando desse calorão é que realmente gosta de calor, porque, olha, está insuportável dormir, está difícil trabalhar, né? Calorão aí. O que você gosta, Vivi? Gosta de frio, gosta de calor? Eu te confesso que eu também, assim, entre os dois, assim, eu prefiro um friozinho, né? Porque o calor, só se a gente tivesse como você queria ali, né? Na praia, pra poder dar um mergulho. E aí, enfim, com um biquíni, aí tudo bem, né? Mas a gente tendo que trabalhar aí com roupa e tudo. E aí, muitas vezes, tem que colocar, né, um blazer, alguma coisa, assim, não fica fácil, não. E à noite, realmente, viu? Os meninos lá em casa falam, mamãe do céu, tô aqui suando. Viviane, posso te interromper? Vem cá rapidinho, desculpa interromper sua corrida, porque olha só, você foi um dos poucos corajosos que eu vi correndo aqui no Parque da Cidade. Tá aguentando esse calor? Sim, tem que beber muita água, hidratar e ter muita força para continuar treinando. Mas tá quente, né? Vamos, confessa pra gente, tá calor. Sim, protetor solar também é importante, mas tá muito quente. O vento tá muito abafado, tá ruim de correr. Até mesmo aqui, a gente tá vendo que o céu tá um pouquinho fechado, tá nublado, mesmo assim, o calor bate forte. Sim. Aí já cumpri todas as regras, bonezinho, hidratação, protetor solar, mas tá pesado. Quem não é acostumado, eu aconselho esperar o sol baixar um pouquinho, né? Você sempre treina esse horário? Sim. Eu gosto de treinar meio-dia, porque eu faço ultramaratona, né? Eu corro eu tenho 17 ultras, né? Corridas acima de 42 quilômetros.
Então, o ambiente é muito importante, o sol para mim. Qual é o seu nome? Lacerda. Lacerda, muito obrigado pela sua participação. Olha, Vivi, realmente só sendo aí ultramaratonista para conseguir aguentar. Porque olha aqui, eu já tô suando aqui, já tá suando tudo aqui. Então tá bem quente mesmo. Oh, meu Deus, obrigado, Lacerda, aí que parou para falar com a gente. Realmente, a gente vê que os outros que estão por ali que a gente conseguiu avistar, quando você mostrou, era um ali já numa cadeirinha procurando uma sombra, né? Normalmente tem um pessoal nesse horário aí que treina, mas agora acho que só ultramaratonista mesmo, viu? Inclusive, a gente viu essa nuvem aí que você mostrou agora há pouco, o pessoal deve ficar se perguntando, né? Será que vai chover então? Não vai, mas vai chover e vai continuar abafado? Bom, o meteorologista do IMET enviou um vídeo pra gente entender. E vamos ver juntos, então, o especialista explicando aí o que vai acontecer nesses dias. As altas temperaturas, né, registradas nos últimos dias em grande parte do país, principalmente no centro-oeste, é resultado da atuação de uma intensa massa de ar quente e seco que já vem persistindo já há algumas semanas, que além de deixar o céu com poucas nuvens, com baixa umidade, também contribui para deixar as temperaturas bastante elevadas. A exemplo de Mato Grosso, áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul, onde as máximas ultrapassariam os 40 graus em vários dias. Com isso, com esse panorama, o IMET emitiu já um aviso meteorológico de onda de calor, cobrindo grande parte do Mato Grosso, áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, áreas do Pará e também de Rondônia. E esse panorama, esse quadro deve persistir ainda nos próximos dias com temperaturas bastante elevadas. Aqui no Distrito Federal, as temperaturas durante esse final de semana devem variar entre mínima de 20 graus e a máxima pode chegar até os 34 graus. Em relação às chuvas, durante esse final de semana já começa a ter algumas instabilidades entre o sul de Goiás, Mato Grosso, inclusive aqui da região do Distrito Federal, onde a partir dessa sexta-feira e durante o final de semana, o calor e algum aporte de umidade aumenta a chance de algumas pancadas de chuvas, mesmo que de forma isolada, ela não é descartada, principalmente a partir da tarde, com chance maior entre a tarde e noite de hoje e também durante o sábado. No domingo, essa chance já diminui, porém não se descarta algumas pancadas de chuvas, mesmo que de forma isolada no período da tarde. Ai, Kátia, bom, então olha só, a gente, por mais que chova aí, né, esse calorão pelo jeito ainda continua mais um pouquinho, então aproveita agora para você se esconder desse sol, vai. Obrigada pelas informações, viu? Um beijo para vocês. Bom, a gente falando nesse calorão todo aí, né? A gente teve um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão que fica em uma região rural de Ceilândia. O local era usado como um depósito de pneus, ou seja, imagina, em produtos altamente inflamáveis ali. Então as chamas se espalharam rapidamente, tomaram conta de toda a estrutura. E aí os bombeiros foram chamados. Esse incêndio aí, ele era tão grande ali que eles demoraram 4 horas para conseguir controlar essa situação. Olha só essa fumaça ali, meu Deus, as chamas altíssimas, uma fumaça ali que realmente subiu bastante ali e deixou todo mundo muito assustado. Eu imagino quem está ali por perto também. Deve ter sido muito difícil ali, inclusive, de respirar. Vamos conversar com o Maicon Leão, porque essas imagens aí são realmente impressionantes. Ô, Maicon, e você ainda tá... Tô vendo que tem aí ainda... Não sei se agora o fogo já foi totalmente controlado, a gente falou ali, né, que foram 4 horas que os bombeiros atuaram, mas a gente ainda vê ali, eu tô vendo, Maicon, parece que ainda tem um foguinho ali, uma fuligem, não sei o que é isso ali que está acontecendo, né, se eles deixaram passar ou se tem ainda algum risco. Já se sabe o que provocou esse incêndio? Oi, Vivi, boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Seria um fogo que estaria pegando, digamos que no mato, atrás desse galpão, só que com o vento, algumas faíscas acabaram pegando em alguns pneus, e pneu, a gente sabe que é um material altamente combustível, então rapidamente esse fogo se alastrou. Como você bem disse aí, foi um trabalho intenso de 4 horas para conseguir controlar as chamas. Mas o trabalho do Corpo de Bombeiros não terminou, continua acontecendo nesse momento. A gente tem, inclusive, uma equipe aqui mais embaixo que o nosso repórter cinematográfico Isaac vai mostrar para a gente agora. Esse trabalho continua, Vivi, justamente por conta do material, que ele é altamente combustível. O fogo, propriamente dito, aquelas labaredas que a gente vê nas imagens, essas sim já foram controladas. Mas é preciso fazer esse trabalho, que a previsão é que dure mais ou menos até o fim do dia ainda, controlando esses novos focos que vão surgindo. A gente vai inclusive conversar agora com o Corpo de Bombeiros. O Tenente Cláudio Oliveira está aqui com a gente para explicar um pouquinho
Tenente, é um trabalho que ele não termina. A gente falou ontem, foi cerca de 4 horas até conseguir controlar aquelas chamas maiores, mas agora o serviço continua para evitar que esse fogo se alastre novamente. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. O Corpo de Bombeiros vai ficar no local até que todos os focos quentes tenham que ser extintos, né? Está sendo feito um trabalho com a máquina mecânica, revirando todos os destroços aí, encontrando esses pontos quentes e resfriados. Esse trabalho aí vai demorar ainda algumas horas. Vivi, inclusive enquanto a gente aguardava para entrar, vou até pedir para o Isaac mostrar ali pra gente, foi justamente depois que essa máquina que o tenente acabou de falar moveu essa parte aqui, que eles conseguiram perceber que ali por baixo ainda tinha esse outro foco aqui. Então vai ter esse trabalho de ir remexendo esses pneus para localizar focos como esse que estava escondido ali embaixo. Exatamente, como vocês podem conferir, a gente já tinha apagado, né? E o foco quente, com um material muito... guarda muita temperatura, reigniu, né? Então esse trabalho é muito demorado mesmo, é detalhado, as guarnições vão se revezando, né? E pelo menos aí mais umas 5 horas de trabalho no mínimo. Vivi, a gente estava comentando que essa fumaça que a gente vê agora, essa fumaça tóxica, inclusive, ela já tinha parado de subir, mas volta justamente por isso é preciso esse trabalho contínuo aqui, né, Tenente? Exatamente, é uma fumaça tóxica, certo? Que pode prejudicar muito a população. Então é um serviço que tem que ser feito rápido, mas realmente é um rápido demorado. Porque, Vivi, a gente está falando aí desse serviço, o Corpo de Bombeiros foi acionado ontem, pouco depois das 5 horas da tarde. Várias viaturas, mais de 50 militares vieram para cá para combater esse incêndio. A gente está falando de 2 galpões. Na verdade, 2 galpões, a gente está esse primeiro aqui que já foi completamente demolido para retirar, está totalmente contorcido pelo fogo, e tem o outro galpão aqui do lado, esse a gente ainda percebe uma estrutura mais fechada, só que essa parte que está aberta, conforme o oxigênio vai entrando no meio dos pneus, esses focos vão aparecendo novamente, essa fumaça, e por isso o Corpo de Bombeiros está aqui do lado para evitar que aquela cena que a gente viu nos vídeos gravados de ontem, que o fogo se alastre nessa mesma quantidade. Mas o que a gente percebe aqui é que o galpão ficou completamente destruído, realmente eram muitos pneus que estavam aí dentro. O dono disse que foi um fogo que começou ali no fundo e de repente o que não era um incêndiozinho assim na vegetação, de repente se alastrou, destruindo totalmente o galpão. Foram assim poucos segundos, Vivi, para o fogo tomar conta de tudo. A gente consegue ver aqui no chão, pedir para o Isaac mostrar como é que ficou a questão das borrachas. Essa mancha aqui no chão é pneu derretido, Vivi. A gente, para ter uma noção da intensidade desse fogo, sobraram apenas os arames desses pneus, o resto tudo derreteu. Imagina quem mora aqui perto, o susto que foi ver o fogo nessa altura, Vivi. Nossa, realmente, assim, impressionante como ficou, né? Durante isso daí tudo e depois como ficou também. Ô, Maicon, deixa eu te perguntar aqui, tem um outro caso de incêndio que acabou afetando a rede de energia elétrica, mas isso em Águas Claras, é isso? Conta pra gente. Sim, Vivi, esse outro caso foi um incêndio em Águas Claras, um incêndio bem menor que esse daqui, mas que na verdade gerou um impacto para mais pessoas, porque esse fogo acabou atingindo a fiação. A gente tem inclusive imagens que mostram esse incêndio, é um fogo que teria começado ali em um campinho de futebol, uma vegetação também baixa, só que ali perto, Vivi, tinha uma moita de bambu. E aí esse fogo subiu rapidamente, atingindo a fiação elétrica. E quando esse fogo atingiu a fiação, né, Tenente, houve um curto-circuito ali, como é que foi? Isso, nossas guarnições foram acionadas por volta de 11h20 da manhã, um incêndio florestal. Chegando ao local, nossa viatura constatou que era apenas um incêndio em gramado e uma moita de bambu. Porém, ela se alastrou pelos postes de energia elétrica e causaram um curto-circuito. E esse curto-circuito veio a derrubar a energia, né, da região.
Além de deixar a região ali sem energia, Vivi, a gente está falando de uma rede elétrica que coloca em risco ali o trabalho também dos profissionais. Então, é necessário aguardar para que a Neoenergia também ali, na verdade, se transforma num trabalho conjunto para só depois conseguir combater. A gente está falando de energia com água, não dá para combater, né, Tenente? Positivo, a empresa Neoenergia foi acionada e somente após feito o desligamento total da rede que nossas guarnições puderam atuar, extinguindo o incêndio para eles poderem também trabalhar depois, remontando toda a instalação elétrica. Mas apesar do susto, Tenente, a gente comparando, claro, as duas ocorrências, lá uma ocorrência de menor vulto, né? Era um incêndio menor que só teve esse impacto por conta da moita de bambu mesmo. Positivo, lá foi uma coisa mais simples. O problema é que deixou muita gente sem energia elétrica. Vivi, segundo a Neoenergia, foi uma falha ali no fornecimento, claro, provocado por esse incidente, mas de pouco tempo eles conseguiram, num trabalho conjunto, assim que o Corpo de Bombeiros controlou as chamas, eles fizeram a substituição da rede elétrica e a região logo teve o fornecimento de energia normalizado. Como a gente adiantou, lá a situação foi, digamos que assim, menos grave. Nesse caso aqui, que a gente fala realmente aqui da região de Ceilândia, do núcleo rural, o trabalho ainda vai continuar ao longo do dia para evitar que esse fogo se alastre novamente. Mas pelo que a gente está vendo aqui, tudo sob controle, mas um trabalho ainda árduo para os bombeiros, Vivi. Bom, graças a Deus a gente tem a informação aí de que ninguém ficou ferido, né? Ninguém se machucou. Mas é importante, a gente estava até falando dessa questão do clima que a gente está vivendo, né? Essa secura, isso acaba também favorecendo alguns incêndios, como a gente viu ali em Águas Claras, que o caso ali foi realmente um incêndio que ele falou que era florestal. Então, muitas vezes, a gente sabe que a pessoa às vezes joga ali, né, um cigarro no finalzinho, ali que tá já bituca, enfim, e acaba provocando algum tipo de acidente. A gente não sabe o que foi que causou, mas nesse momento que a gente está vivendo esse tempo seco, é bom também tomar muito cuidado para não provocar um acidente, né, um incêndio como esse daí, que parecia que ia ser meio inofensivo, depois acabou prejudicando aí algumas pessoas com falta de energia. E esse outro também que agora vai ser investigado, que o Maicon trouxe, com um pneu inflamável, né? O risco que tantas pessoas correram por ali, e realmente aquele ali é impressionante, aquela imagem que você trouxe pra gente, Maicon. Obrigada pelas informações, viu? Olha, a PRF apreendeu 0,5 tonelada de tabletes de maconha na BR-020. A grande quantidade dessa droga era transportada num carro de passeio. Os agentes desconfiaram ao ver o veículo em alta velocidade e ultrapassando outros carros sem nem dar seta. Eles seguiram e depois de pararem, sentiram ali um cheiro muito forte de maconha. Deu para ver ali a quantidade de maconha, né? Durante a revista, encontraram 500 quilos da droga no porta-malas e no banco traseiro. Aos policiais, um motorista relatou que saiu com a carga de Uberlândia, em Minas Gerais, e levaria para cá, né, para Brasília. Ele foi preso em flagrante e vai responder agora por tráfico de drogas. E nesta quinta-feira, nós recebemos aqui nos estúdios do SBT News o diretor regional do Senac DF, o Vitor Correia. Ele conversou com o jornalista Kenzo Matida sobre os cursos oferecidos ainda para este ano, a importância da formação de nível técnico para o mercado de trabalho e também sobre a faculdade Senac, que tem cursos rápidos, de até 2 anos de duração. E olha, pode interessar muitos de vocês. Vamos acompanhar em uma parte dessa entrevista? Tem 20 mil vagas ofertadas, gratuitas, para o ano que vem, né, de formação profissional. Ainda tem vaga, inclusive, esse ano, não é isso? Qual é o perfil dessas pessoas? Como essas pessoas podem saber se elas podem ou não ingressar em uma dessas 20 mil vagas para o ano que vem, ou até das vagas remanescentes ainda para 2023? Nós temos um amplo programa de gratuidade, de cursos gratuitos em Brasília, tanto cursos de menor duração até os cursos técnicos, que dão certificado de formação técnica. O que nós fazemos aqui em Brasília é que as formações, os cursos gratuitos têm algumas exigências. Em alguns cursos deve ter um nível de instrução e deve ter uma renda per capita de até 2 salários mínimos por pessoa. Então, uma família de 3 pessoas, até 6 salários mínimos. Para esse ano ainda tem vaga aberta. É importante acessar o df.senac.br para buscar essas vagas e saber onde é que você tem vaga em muitas cidades de Brasília. Como é que é a empregabilidade após conclusão desse curso? O Senac já formou em Brasília mais de 1 milhão de pessoas. Então, é uma instituição muito reconhecida pela sociedade e pelos empresários. Sem dúvida nenhuma que você ter uma formação do Senac te possibilita galgar novos voos, seja para mudar de profissão, seja para iniciar numa profissão.
Então, nós temos trilhas de conhecimento também que vão permitindo que você faça pequenos cursos, um após o outro, te dá uma maior amplitude para ingressar no mercado de trabalho, ou os próprios cursos técnicos, que por si só, pela longa duração, já te permite essa inclusão no mercado de trabalho. Já estão abertas, inclusive, as inscrições para o vestibular, né, para as pessoas que querem participar do vestibular de cursos de ensino superior de menor duração. São aqueles cursos que duram entre 1 ano e meio e 2 anos, não é isso? Como as pessoas podem se inscrever para esse vestibular? Importante que eu vou falar isso. Nós temos também uma faculdade Senac. Nós temos unidades de ensino profissional e temos uma faculdade localizada na Asa Sul. Cursos de tecnólogo, como você disse, de 1 ano e meio a 2 anos. Cursos rápidos, com excelência de ensino, muito focado na prática de mercado. Não é uma graduação acadêmica, é uma graduação para inserção no mercado de trabalho. Curso na área de tecnologia e curso na área de gestão, no período vespertino, no período matutino, vespertino e noturno. O vestibular começa agora na segunda quinzena de novembro e nós vamos ter em torno de 400 vagas. Ou seja, para quem já tem o ensino médio completo. Completo, porque é curso superior. Nível superior. E aí nós podemos entender que nós temos uma faculdade com conceito 4 e 5 na maioria dos títulos nossos, uma faculdade ultramoderna, docentes muito renomados, e você paga mensalidades a partir de R$ 149,00 em cursos 100% presenciais. Agora, no dia 9 e 10, é importante as pessoas anotarem, 9 e 10 de novembro, na unidade do Senac na Asa Sul, na 903 Sul, nós vamos ter uma ação que chama Rota para o Futuro. Então é um momento que a gente apresenta mais de 15 títulos de ensino técnico que nós vamos ofertar no ano que vem para os alunos que agora estão no 9º ano, mas que quando virarem um ano estarão no 1º ano do ensino médio. É importante que esses alunos conheçam que cursos são esses. Então nós temos técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em desenvolvimento de jogos digitais, técnico em programação de jogos digitais, técnico em segurança do trabalho, enfim. São mais de 15 títulos e as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer, circular, conversando com os instrutores, com os professores, e aí em fevereiro do ano que vem, quando abrirem as vagas, correrem para se inscrever, porque as vagas são bastante concorridas. O PIB do Brasil ele poderia ser muito mais potencializado se essas pessoas tivessem um curso técnico, porque o mercado de trabalho acaba que absorve muito mais. Para a gente esclarecer, é claro, para todo mundo que está em casa, o PIB é tudo aquilo que é produzido dentro do nosso país, né? Veja, o ensino técnico é educação, mas o ensino técnico acaba aproximando do mercado de trabalho. Ele tem uma formação que já dialoga com as empresas ao longo do curso. Então você imagine, um menino ou uma menina com 15 ou 16 anos, ingressa na escola do ensino médio, vai ao Senac, nessas unidades todas que você citou. Todas essas unidades vão ofertar esses cursos no ano que vem. E tem a vivência de mercado, visita às empresas, faz visita técnica, tem uma formação focada numa profissão específica. E depois que ele fica 3 anos no ensino médio, ele já sai com outro diploma, é muito importante. Você disse teve um estudo recente que mostrou que se o Brasil tivesse o dobro de pessoas formadas no ensino técnico, somente pela condição de produtividade dessas pessoas, nós teríamos um acréscimo no PIB de 3%. Então, a instrução é algo muito importante para você ter uma boa colocação no mercado de trabalho e, sem dúvida nenhuma, que um menino com 16, 17, 18 anos, já saindo com diploma de uma instituição como o Senac, para ingressar no mercado de trabalho, podendo fazer um estágio ao longo desse período de 3 anos. Então já vai ter uma experiência, uma vivência muito importante para quando completar 18 anos já estar aí ganhando seu próprio salário, ingressando no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Nossa, gostou da entrevista, viu? E quantas oportunidades, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial oferece? Para ter mais informações sobre cursos, eventos, é só consultar a página na internet, que é o df.senac.br, ou então ligar no telefone, que é o 3771-9800. E para assistir a entrevista completa com o Vitor Correia, você pode acessar o site do SBT News, tá bom? Olha, o QR Code está ali, você pode apontar a câmera do seu celular, que você já cai direto lá no site. Oportunidades boas que muitas vezes as pessoas ficam procurando, a gente vê que empresas deixam de contratar porque realmente não tem uma mão de obra qualificada. Então, aproveita aí essa oportunidade que a gente trouxe para você. Agora vamos para mais um capítulo daquela novela, A Vida do Ganso Bené. Gente, só para você relembrar aqui comigo, né? O que aconteceu anteriormente? Primeiro, o Ganso Bené virou notícia quando foi abandonado pelo pai, o Ganso Derek. Ninguém sabe até hoje, né, o que foi que aconteceu, se ele foi comprar um cigarro, não voltou mais, se arranjou outra família, se mudou para outro lago, enfim, se aconteceu um acidente, a gente não sabe o que aconteceu, gente. Foi para a panela, para onde foi esse Derek? A gente só sabe de uma coisa, virou notícia. Primeiro, teve aquele drama todo, né, dessa família de gansos, que começou no começo desse mês, todo mundo veio acompanhando ali.
E aí depois o Bené foi acolhido no Zoológico de Brasília. Passou por uma quarentena ali, recebeu cuidados dos veterinários. Então aquela história ali que muitas vezes, né, o pessoal ficou brincando ali, agora a gente está tendo esse desfecho com o Bené que está no zoológico. E aí depois o pessoal pensou assim, uai, tá bom, foi ali, passou pela quarentena, como é que tá o Bené? A repórter Vanessa Vitória vai contar pra gente então esse possível final feliz. Vanessa, bem-vinda de volta. Conta pra gente o que foi que aconteceu com o Bené. Ele parece que já foi apresentado aí, né, pra uma namoradinha, deu match? Conta pra gente. Oi, Vivi. Oi, gente. Olha só, espero que o Derek não tenha ido parar na panela, viu? Eu penso naquela musiquinha que eu vou trocar aqui, que eram 5 patinhos, eu vou trocar para 5 gansinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe falou quá, 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 quá. Mas aí os patinhos, os gansinhos acabaram não voltando de lá. Então eu espero que o Derek tenha ido passear além das montanhas para brincar. Quando o Bené falou quá, 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 o papai não voltou porque foi passear nas montanhas. Eu espero que tenha sido esse final dele, que não tenha sido ruim, triste, porque o do Bené a gente está sabendo que está sendo um final feliz. Que não seja o final, que é só o começo, porque ele já tem a namorada, viu? A Rani. A Rani está aqui com o Bené. Os dois são parecidíssimos. Olha só, ela tá tomando aquele banho para ficar bem cheirosa, perfumada, é claro, né, para agradar o love da vida dela, não pode ficar suja, então ela tá tomando aquele banhozinho nesse momento, perfumando. O olho dela também é azulzinho, que nem o do Bené, então eles combinam muito, são bem parecidos. Eu vou interromper um pouquinho aqui esse momento do banho da Rani, porque tem um casal aqui, Vivi. Eu separei um casal aqui. É a Aline, é o Francisco e eles são do Pará, minha gente. Eu trouxe esse casal aqui para abençoar esse relacionamento do Bené e da Rani. Por quê? Porque a Aline e Francisco vieram para cá, para o Distrito Federal, passear só? Não. Eles vieram resolver coisas de visto, aquela burocracia toda. E não sabiam da história do Bené. E o que eu perguntei para eles? Vão embora hoje, daqui a pouquinho eles estão no aeroporto. Eu virei para os dois e falei, Aline, Francisco, vocês são padrinhos desse casal. E tem ganso famoso lá no Pará, Aline? Até onde eu sei ainda não. O primeiro que eu tô vendo é aqui. Tem, Francisco? Não vi nenhum ganso famoso, só o Bené que eu tô conhecendo agora. E Vivi, eu adorei, porque quando eu falei, vem cá, vou contar a história do Bené. Ele, o Francisco, conversou, falou, oi Bené e tal, né? Como é que foi aí conhecer essa história, Francisco? Bom que o Bené gosta da gente, né? Ele é bem sociável. Bem sociável. E aí eu gostei muito de conhecer ele. E você? Que dê certo o relacionamento dele. Vocês estão abençoando, eu pedi, vocês fizeram. Isso. E você, Aline? Menina, eu tô achando bem interessante essa história dele, né? Que eu até o momento nunca tinha visto essa história. E vocês já tinham tido contato com o ganso antes, lá, pras bandas de vocês? Assim, tipo assim, é difícil a gente ver ganso lá, mas a gente é bem acostumado. Às vezes tem uns até valentes lá com a gente, né? Mas esse daqui é bem dócil. Tem valente, ganso valente, sim. Corre atrás? Em fazenda eu já vi. Chegar lá à noite, ele sai bicando a gente. Deus que me livre. O Bené não faz isso. Inclusive, quem tá acompanhando essa saga aí, a gente mostrou, dei comidinha pra ele lá no Parque da Cidade. O pai dele desapareceu, ele tava triste, cabisbaixo. E aí, como eu falei, pedi esse casal aqui pra vir dar essa bênção. Por quê? Tem a Rani aqui tem toda a historinha, porque o Bené tá recebendo visitação. Assim como a Aline e o Francisco estão visitando, você também pode visitar os dois aqui, conhecer um pouquinho da história, que inclusive fala sobre o Bené, fala sobre só sobre o Bené, sobre a Rani ainda não, porque ela tá entrando em cena agora. Mas a Rani também parece bem... que o Bené, ele adora a gente. A gente chega e ele fica doido, porque ele estava muito acostumado com seres humanos. A gente lembra que lá no Parque da Cidade ele não se misturava com as outras aves, ele não ia lá pro lago, estava acostumado a receber comidinha. Então, como que tá sendo a adaptação dele aqui, Vivi? Eu vou explicar, vou pedir pra Aline e o Francisco ficar aqui comigo, não ir embora ainda. Olha só, no começo... O Zou colocou, tá vendo esses cobertores aqui na grade? Porque o Bené, ele ficava batendo o bico dele na grade. Então colocou, teve gente que achou que era para criar um clima, né? Fazer aquele clima de love aqui para um namorico dos dois, mas não é não, gente. Não é para esconder o namoro dos dois, não. É porque ele tava batendo o bico aí na grade
e para ele não se machucar, fechou tudo, tem mais cobertor do lado de lá e aos poucos estão abrindo. E aí como que é a adaptação? A Rani, ela nasceu aqui no Zoo. O Zoo de Brasília tem 12 gansos e a Rani já estava aqui, já 12 com o Bené. O Bené chegou depois. Olha, Benézinho fofo, ele reconhece, eu acho que minha voz, gente, será? Ô, Vivi, mas olha só, falando sério, aí, o que está acontecendo? Vai ter adaptação dos dois, tá dando tudo certo, aparentemente ele não tá rejeitando ela, não tá recusando ela, mas depois vai vir uma outra fêmea para cá. Aí eu falei, gente, que isso? Como é que é? Não vai ter monogamia nesse troço? Como é que é isso? Aí a assessoria do Zoo falou, não, calma, a gente vai trazer mais uma fêmea, que é para ele começar a se adaptar e socializar com aves da mesma espécie dele. E aí, por que não vai trazer outro macho? Porque senão pode ter briga, pode ter confusão. Então, o próximo passo, ontem a Rani chegou aqui, tá com o Bené. Nos próximos dias vem mais uma fêmea pra cá, pra ficar junto com eles. E assim que ele tiver adaptado, que ele aceitar bem outros gansos, ele vai para um recinto aqui no Zoo, que é bem grandão. E aí lá tem lago. E aí todo mundo vai viver junto, com uma grande família, todo mundo socializando lá. Ó, deu uma bicada nela, Vivi? Bené, meu filho, é sua namorada. Gente do céu, daqui a pouco vai ter Maria da Penha pra esse Bené. Não pode, ele foi um pouco assim agressivo ali com ela, porque eu acho que ele quis defender a água. Mas, Vivi, inclusive até sobre essa questão aí, o Zou estava explicando como que começou a adaptação. O Bené estava aqui sozinho, aí primeiro trouxe a vasilha que a Rani comia, para ele sentir o cheiro dela, então foi fazendo aos poucos essa adaptação. Eles ainda estão dando aquela estranhadinha, mas é momentâneo isso aí, a gente está torcendo, né, Vivi? Afinal de contas, já arrumei até padrinho para esses gansos. E aí, se não der match ali, não vai ter como. A bênção que veio do Pará, vem cá para ficar comigo aqui para a gente encerrar. A bênção que veio do Pará aqui, então tem que dar. Desejo uns votos de felicidade para esse casal e para a Vivi também que está assistindo a gente lá, para todo mundo que está acompanhando a gente, que eu vou encerrar a participação. Manda um recadinho de felicidades para os pombinhos, que não são pombinhos, que são gansinhos, Aline. Eu espero que eles dê certo, né? Que ele possa, ficar feliz com a chegada da Rani, né? Eu espero que eles dê certo. E você, Francisco? Eu espero voltar aqui e ver vários benezinhos por aí, né? A próxima vez. Isso, vocês estão há quanto tempo juntos? Faz 7 anos. 7 anos? 7 anos. Já são casados ou namoridos? Casados. Casados. Tem os filhinhos lá? Ainda não. Então tem que sair benezinho lá também. Ô, Vivi, o que você acha? Ô, gente, vou te contar, é cada história, né? Eles vieram de tão longe, não imaginavam que iam chegar aqui e iam fazer parte agora da história do Bené, né? Ai, obrigada pelas informações, viu? Quem quiser, então, já pode ir lá no zoológico para conhecer o Bené. Manda um beijo aí pra Aline e pro Francisco, né? Que eles sejam muito felizes no relacionamento deles também. Tchau, tchau. Bom, gente, olha só. Você sabia que mais de 90% dos casos de câncer de mama tem chance de cura se esse câncer de mama ele for diagnosticado ali de forma precoce, logo no início. Então aproveitei esse mês, Outubro Rosa, que chama atenção para esse assunto, né, para conversar com a oncologista Andresa Souto no podcast Viva Mais, Viva Bem. A médica falou sobre como evitar a doença, o que pode provocar o câncer de mama, os principais tratamentos, tudo de um jeito leve para a gente poder ter coragem para falar sobre esse assunto, que às vezes é difícil, né, a pessoa fica meio com medo, mas a gente tem que enfrentar até porque a gente sabe que se for diagnosticado cedo, tem cura e a gente pode se prevenir. Então veja alguns trechinhos. É um câncer mais diagnosticado em mulheres no mundo inteiro. Então a gente precisa saber, né, assim, quais são os principais fatores de risco. O câncer de mama é uma doença multifatorial. Se a gente colocar numa balança, 80% das causas de câncer de mama são causadas por fatores externos, fatores ambientais. Diminuindo gordura, aumentando massa magra, você diminui o risco de incidência de câncer de mama. Se a gente diagnostica um câncer precoce, a gente cura ele. As taxas de cura chegam a quase 100%. Tem algum alimento específico também que vocês já identificaram que pode aumentar esse risco? O açúcar é um grande vilãozinho, né? O uso de anticoncepcional ou aquela reposição hormonal quando começa a menopausa aumenta realmente um risco? A terapia de reposição hormonal pós-menopausa, ou seja, no momento que você já não está ali produzindo os hormônios, né, pelo ovário, esse aí sim aumenta o risco. Principalmente quando a gente usa estrógeno associado à progesterona.
progesterona. A gente pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer até mais de 20% praticando atividade física regularmente. E também é bom tirar aquele estigma, né, que prótese causa câncer de mama. Não causa câncer de mama, como também antitranspirante também não causa câncer de mama. Também não? Não. Essa é uma dúvida, inclusive, que muitas pessoas perguntam, né? O mapeamento genético, explica pra gente melhor como que ele é feito e quando que há essa indicação. Então, se tem um histórico familiar importante, aí assim, a gente vale a pena fazer essa testagem e aí buscando prevenção. Se eu sei que eu sou portadora, eu vou ser vista de forma diferente. Pois é, de forma diferente, porque tem outro tipo de acompanhamento. Então, você quer saber como que é, o que você deve fazer para ter esse cuidado também? Olha, gente, você pode entrar, então, apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, você vai já cair direto nessa entrevista, ou você pode também ir para um outro caminho aqui que a gente vai mostrar para vocês, que é pelo nosso Instagram. Então, @SBT Brasília, tem um link aqui, olha, que fica na bio. Quando você clica lá, já cai direto aqui, você põe podcast Viva Mais, Viva Bem, e aí você entra direto na nossa página. Tem várias entrevistas por lá, você pode ouvir a hora que você quiser, onde você quiser, ouve mais rapidinho, ou então ali, né, quer voltar para poder pegar alguma informação. A gente tem vários assuntos que podem te ajudar no dia a dia, e especialmente agora que a gente trouxe nesse mês aí de conscientização do câncer de mama, tem orientações importantíssimas que a gente pode evitar ter um câncer de mama, e se tiver, você vai saber exatamente como tratar para que venha a cura, tá bom? Bom, olha só, muito obrigada pela companhia, viu? A semana inteira. Então, um ótimo fim de semana para você, uma ótima sexta-feira. Aproveita, descansa. Eu te espero de novo, viu? Na segunda-feira. E você fica agora com a SBT Esporte Brasília. Beijo para vocês. Tchau, tchau.